Belezura. Então, queridos, vamos à leitura do livro de hoje, mais 40 e poucas páginas aí, né? Ressaltando como é que é o poder. Não consigo guardar o nome do livro. A coisa na cabeça. Como é que é o nome aí? Descubra os pontos. Não. Vamos pular os salmos. Vamos direto para a leitura. Está interessante essa leitura. Está falando sobre essa questão dos talentos, né? Ele ressaltou bastante ontem sobre esse ponto de você entender a fluidez, que os seus talentos, dons, estão ligados à fluidez, a coisa que flui. Você precisa sentir essa fluidez acontecendo em você, tá? Para validar esse lugar. Então, preparada aí, Luzia Solange? Sempre. Vamos nessa? Que é boa beça? Eu vou me deslocar aqui, enquanto a gente lê, mas eu paro para fazer as minhas intervenções. Vou trotando. Pontos fortes. Item. Capítulo 3. Teste descubra a fonte de seus pontos fortes. Os traços do talento. Teste descubra a fonte de seus pontos fortes. Os traços do talento. Como você pode identificar seus próprios talentos? Primeiro, se você quer descobrir seus talentos, monitore suas reações espontâneas, imediatas, diante das situações com que se depara. Essas reações imediatas proporcionam a melhor pista de seus talentos. Elas revelam a existência de fortes conexões mentais. Cathy P., gerente sênior de uma empresa de software, nos deu um exemplo dramático. Ela estava viajando para o encontro anual de vendas de sua companhia na República Dominicana. Apertada no assento minúsculo, deu uma olhada em volta para ver com quem compartilhava o jatinho executivo. Esparramado na fileira de trás estava Brad, o agressivo, autoritário e impaciente diretor-geral. Na frente dele estava Amy, genial projetista de software, a melhor da empresa. Ao lado dela se sentava Martin, um inglês charmoso e sociável que, por meio de sua rede de contatos, tinha sozinho dado uma guinada de 180 graus nos precários negócios europeus da empresa. E depois havia Gary, o insípido chefe de marketing, que, como sempre, tinha dado um jeito de se sentar ao lado de Brad. Os problemas começaram logo após a decolagem, Cathy recordou. Tínhamos acabado de ultrapassar as nuvens quando o alarme disparou. Eu nem sabia que aviões tinham alarmes, mas de repente ele começou a urrar como um jumento. Gio, gio, enchendo a cabine com seu som terrível. As luzes principais se apagaram e o vermelho das luzes de emergência começou a piscar. Sentindo que o avião despencava a uma velocidade que parecia de 300 metros em 1 ou 2 segundos. Olhei pela porta aberta da cabine de comando e vi os dois pilotos, pescoços vermelhos e tensos, virando-se um para o outro. Percebi de imediato que nenhum dos dois tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Houve um momento de silêncio na cabine, choque, eu imagino, e então, de repente, todos começaram a falar ao mesmo tempo. Amy se inclinou para mim e disse: Cathy, você consegue ver os mostradores? Consegue ver os mostradores? Martin tirou uma garrafinha de Smirnoff da maleta e zombando gritou: pelo menos me dê um último trago. Gary começou a se embalar para frente e para trás, gemendo: vamos todos morrer. Vamos todos morrer. E de repente Brad estava na porta da cabine de comando. Ainda não sei como ele conseguiu se espremer para fora daquelas poltronas de trás, mas lá estava ele, gritando com toda a força dos seus pulmões. Que diabo vocês acham que estão fazendo aqui em cima? E eu? O que eu estava fazendo? Disse Cathy, observando como sempre. O engraçado é que não havia absolutamente nada de errado com o avião. Um sistema defeituoso tinha disparado o alarme e os pilotos simplesmente entraram em pânico e colocaram o avião numa descida brusca. Cada uma dessas reações sob extrema tensão revelava talentos dominantes. Até certo ponto, ajudava a explicar o desempenho de cada um no trabalho. As penetrantes observações de Cathy sobre a natureza humana sem dúvida tinham contribuído para seu sucesso como gerente. A instintiva necessidade de precisão de Amy era a base de seu gênio na engenharia de software. A capacidade de Martin para encontrar humor em qualquer situação provavelmente lhe favorecera no desenvolvimento de uma crescente rede de clientes europeus. A compulsão de Brad para tomar a frente era a base de sua liderança. Até os lamentos de Gary eram a confirmação de uma espinha dorsal suspeita. Isso não é um verdadeiro talento, uma vez que é difícil ver onde e como poderia ser aplicado produtivamente. Enquanto esse é um exemplo dramático de como as pessoas se revelam sob pressão, a vida diária oferece milhares de situações menos intensas que também provocam reações reveladoras. Pense numa festa recente onde você não conhecia a maioria dos convidados. Com quem passou a maior parte do tempo? Com aqueles que conhecia ou com os que não conhecia? Se foi atraído para os estranhos, talvez você seja alguém naturalmente extrovertido, e seu comportamento possa muito bem refletir o tema carisma, definido mais adiante como a necessidade inata de persuadir os outros. Ao contrário, se você procurou ativamente seus amigos mais próximos, passou a noite inteira colado neles, aborrecendo-se quando algum estranho se intrometia, eis um bom sinal de que o relacionamento, o desejo natural de aprofundar as alianças existentes, é um de seus principais temas. Procure se lembrar da última vez em que um de seus funcionários lhe disse que não podia ir trabalhar porque o filho estava doente. Qual foi seu primeiro pensamento? Se você imediatamente se concentrou na criança doente, perguntando qual era o problema e quem ia cuidar dela, isso pode ser um indício de que a empatia é um de seus mais fortes temas de talento. Mas se sua mente instintivamente saltou para a questão de saber quem ia substituir o funcionário faltoso, o tema organização, a capacidade de lidar com muitas variáveis ao mesmo tempo, é provavelmente um talento dominante. Ou que tal lembrar a última vez que você foi obrigado a tomar uma decisão sem dispor de todas as informações? Se você se sentiu bem com a incerteza, firme na sua crença de que qualquer movimento, mesmo na direção errada, levaria a uma perspectiva mais clara. Você está provavelmente aquinhoado com o tema ativação, definido como uma disposição para ação diante da incerteza. Se você ficou paralisado, retardando a ação até poder contar com um número maior de informações, um forte tema analítico pode muito bem ser a explicação. Cada uma dessas reações imediatas implica distintos padrões de comportamento e, portanto, dá pistas sobre seus talentos. Se as evidências mais claras sobre seus talentos são fornecidas pelas reações espontâneas, aqui vão mais 3 pistas para ter em mente: desejos, aprendizado rápido e satisfação. Desejos revelam a presença de um talento, particularmente quando se manifestam cedo. Aos 10 anos de idade, os atores Matt Damon e Ben Affleck, já grandes amigos, procuravam um canto sossegado na cantina da escola e debatiam seus mais recentes projetos de atuação no teatro. Aos 13, Picasso já estava matriculado numa escola de arte frequentada por adultos. Aos 5, o arquiteto Frank Gehry construía intricadas maquetes no chão da sala, com sobras de madeira da loja de material de construção do pai.
E Mozart, antes mesmo de completar 12 anos, já tinha composto sua primeira sinfonia. Esses são exemplos que chamam muita atenção, mas o mesmo padrão se aplica a todos nós. Talvez devido a seus genes ou às suas primeiras experiências, você, quando criança, se viu atraído por algumas atividades e repelido por outras. Enquanto seu irmão corria atrás dos amigos no quintal, você tentava consertar o borrifador do jardim, desmontando para entender como aquilo funcionava. Sua mente analítica já estava se fazendo notar. Pressões sociais ou financeiras às vezes afogam esses desejos e nos impedem de segui-los. A romancista Penélope Fitzgerald, vencedora do Booker Prize, sufocada pelas exigências de sustentar a família sem a ajuda do marido alcoólatra, só pôde começar a escrever quando já estava com quase 50 anos. Uma vez libertada pela separação, sua urgência se mostrou tão irreprimível quanto a de um adolescente. Durante os últimos 20 anos de sua vida, ela publicou 12 romances. Antes de sua morte, aos 80, havia conquistado amplo reconhecimento como um nome de ponta em seu ramo de atividade, a melhor de todas as romancistas britânicas, segundo um de seus pares. Anna Mary Robertson Moses provavelmente detém um recorde quando se trata de talentos poderosos obstruídos. Nascida numa fazenda no interior do estado de Nova York, começou a desenhar quando criança e estava tão determinada a captar cada nuance de seu ambiente que misturava suco de uvas e frutinhas vermelhas aos seus desenhos, para torná-los mais coloridos. Mas sua ardente vontade de desenhar foi logo posta de lado pelas exigências da vida na fazenda, e durante 60 anos ela não pintou absolutamente nada. Finalmente, aos 78 anos de idade, aposentada da lavoura, permitiu-se o luxo de dar asas a seu talento, e do mesmo modo que Penélope Fitzgerald, foi rapidamente levada ao topo pela energia represada. Na época de sua morte, 23 anos depois, tinha pintado milhares de cenas evocativas de sua infância, exibido seus quadros em 15 mostras individuais e se tornado conhecida no mundo inteiro como artista Vovó Moses. Talvez você não tenha desejos tão inabaláveis quanto os da Vovó Moses, mas é certo que os seus exercerão um apelo constante. Não podem deixar de fazê-lo. Seus desejos refletem a realidade física de que algumas de suas conexões mentais são mais fortes do que outras. Assim, por mais repressivas que as influências externas possam ser, as conexões mais fortes continuarão a atraí-lo, demandando serem ouvidas. Se quiser descobrir seus talentos, você deve prestar atenção nelas. Naturalmente, de vez em quando você pode ser tirado dos trilhos, pelo que se poderia chamar de falso desejo, como de trabalhar em relações públicas por causa do suposto glamour de coquetéis e recepções ou de se tornar gerente por causa de uma necessidade de controle. Obviamente, o melhor meio de diagnosticar um falso desejo é entrevistar alguém que ocupe o cargo em questão e aprender como é a realidade do dia a dia daquela atividade por baixo. De toda a sua tintura rósea, aparte esses falsos sinais, vale a pena seguir seus desejos. Quando você está empenhado em desenvolver seus pontos fortes, o aprendizado rápido é outra pista do talento. Há casos em que um talento não se anuncia pelo desejo. Por uma infinidade de razões, embora o talento exista dentro de você, você não ouve seu chamado. Em vez disso, relativamente tarde na vida, alguma coisa inflama o talento, e a velocidade com que você aprende uma nova técnica que lhe proporciona o indício revelador da presença e da força do talento. Ao contrário de Picasso, seu contemporâneo precoce, Henri Matisse não sentia qualquer vocação para a pintura. Na realidade, chegará aos 21 anos sem jamais ter sequer pegado num pincel. Era escrevente de um advogado, e na maior parte do tempo um escrevente doente e deprimido. Certa tarde, quando estava de cama se recuperando de mais uma gripe, sua mãe, em busca de alguma coisa, qualquer coisa que lhe erguesse o ânimo, pôs uma caixa de tintas em suas mãos. Quase instantaneamente, tanto a direção quanto a trajetória de sua vida mudaram. Ele experimentou um surto de energia, como se tivesse sido libertado de uma prisão escura, e visse a luz pela primeira vez. Estudando febrilmente um manual de como pintar, Matisse preencheu seus dias pintando e desenhando. 4 anos depois, sem nada além do que havia aprendido sozinho, era aceito na mais prestigiada escola de arte de Paris e passava a estudar com o mestre Gustave Morial. Frederic Laloux precisou de uma situação semelhante para ver despertar seu talento, e como aconteceu com Matisse, uma vez revelado, o talento fez atingir níveis de excelência em seu campo num ritmo sem precedentes. Laloux, um homem inquieto, com pouco para mostrar aos 30 anos de idade, descobriu a vocação de sua vida, o que hoje chamamos de arquitetura paisagística, quando visitou a Inglaterra em 1850. Ficou impressionado em suas palavras, com as cercas vivas inglesas, sebes com espinhos grossos, todas floridas, e o sol ameno brilhando na atmosfera chuvosa. Alguns anos mais tarde, depois de retornar aos Estados Unidos e depurar suas ideias, ganhou uma concorrência para um projeto paisagístico de dimensão até então desconhecida, o Central Park de Nova York. Foi seu primeiro contrato. Talvez você tenha tido uma experiência semelhante. Começa a aprender uma nova tarefa, no contexto de um novo emprego, de um novo desafio ou de um novo ambiente, e imediatamente seu cérebro parece se iluminar, como se todo um painel de interruptores mudasse de repente para a posição ligado. Os passos dessa técnica voam pelas conexões recém-abertas a tal velocidade que logo desaparece qualquer sensação de ser passo a passo. Seus movimentos perdem aquela falta de jeito característica do novato e assumem a elegância do virtuose. Você deixa seus colegas para trás, lê à frente e faz experiências antes que o currículo diga ser a hora de fazê-las. Chega a se tornar impopular com o professor, que você não para de desafiar com novas dúvidas e descobertas. Mas você nem liga, porque essa nova habilidade lhe caiu tão naturalmente que você mal pode esperar para pô-la em prática. É claro que nem todo mundo experimenta esses momentos de iluminação que determinam o curso de toda uma carreira, mas, quer se trate de vendas, comunicação oral, projetos arquitetônicos, gerenciamento de funcionários, redação de petições, elaboração de planos de negócios, arrumação de quartos de hotel, edição de jornais ou agendamento de convidados num programa matinal de TV, se você aprendeu alguma técnica rapidamente, deve examinar o assunto com mais profundidade. Será capaz de identificar o talento ou talentos que tornaram isso possível. As satisfações fornecem a última pista para o talento. Como descrevemos no capítulo anterior, suas mais fortes conexões sinápticas são projetadas de forma que, ao usá-las, você se sente bem. Assim, obviamente, se você se sente bem ao desempenhar uma atividade, é muito provável que esteja usando um talento. Isso parece quase simples demais, mais ou menos como conselho, se parece bom, faça. Evidentemente, não é tão simples assim. Por várias razões, a maioria delas relacionada à nossa história psicológica, a natureza conspirou para encorajar alguns de nossos impulsos mais antissociais. Por exemplo, você já se flagrou sentindo-se bem quando uma pessoa tropeça? Já sentiu o ímpeto de humilhar alguém em público ou fugir de sua responsabilidade e culpar os outros por suas faltas? Muita gente já, por mais vil que isso pareça. Cada um desses comportamentos envolve uma sensação agradável à custa de sensações desagradáveis dos outros. Não são comportamentos produtivos e devem ser evitados. Como dissemos anteriormente, quem se sente tentado a usar seus talentos para ter prazer com o fracasso dos outros talvez devesse reexaminar seus valores. Você estará melhor servido se sintonizar sua antena na identificação das atividades positivas que parecem lhe trazer energia psicológica e satisfação. Quando entrevistamos em nosso estudo profissionais de excelente desempenho, o mais impressionante foi o amplo leque de atividades ou resultados que faziam as pessoas felizes. Inicialmente, quando perguntávamos às pessoas de que aspectos de seu trabalho elas mais gostavam, ouvíamos um refrão comum. Quase todas gostavam do trabalho quando se deparavam com um desafio e o superavam. Contudo, ao investigarmos um pouco mais a fundo, a diversidade, o que elas realmente entendiam por desafio emergia. Algumas tiravam satisfação de ver outra pessoa obter algum tipo de progresso.
infinitesimal que a maioria de nós nem perceberia. Algumas adoravam levar ordem ao caos, outras se esbaldavam no papel de anfitrião de um evento importante. Algumas pessoas se deliciavam com a limpeza, sorrindo ao sair de um quarto recém-aspirado. Havia as que amavam as ideias, outras desconfiavam das ideias e vibravam com o desafio analítico de encontrar a verdade. Algumas tinham que se colocar à altura de seus próprios padrões de exigência. Outras, tivessem ou não correspondido a seus próprios padrões, sentiam-se vazias se não tivessem também superado o desempenho de seus pares. Para umas, só o aprendizado era genuinamente significativo. Para outras, significativo mesmo era ajudar os outros. Certas pessoas chegavam mesmo a se excitar com a rejeição, aparentemente porque isso lhes dava a oportunidade de mostrar como podiam ser persuasivas. Essa relação poderia, sem dúvida, continuar por várias páginas. Cada um de nós é construído de forma tão única que as satisfações que sentimos são sempre ligeiramente diferentes. O que estamos sugerindo é que você fique realmente atento às situações que parecem lhe trazer satisfação. Se conseguir identificá-las, estará no caminho certo para identificar seus talentos. Como você pode reconhecer suas fontes de satisfação? Bem, aqui temos de pisar com cuidado. Querer ensinar a uma pessoa um meio de saber se está mesmo gostando de alguma coisa pode ser tão desprovido de sentido quanto querer lhe ensinar um meio de saber se está apaixonada. Em certo nível, o único conselho sábio é: ou você sente ou não sente. Vamos, no entanto, correr o risco e deixar este palpite, quando estiver desempenhando uma determinada atividade, tente isolar a temporalidade em que está pensando nela. Se só está pensando no presente, quando isso vai acabar, é mais do que provável que não esteja usando um talento. Mas se você percebe que está pensando no futuro, se percebe que está realmente antecipando a atividade, quando posso fazer isso de novo? Será um ótimo sinal de que ela lhe dá prazer e de que um de seus talentos está em ação. Fortes. Como funciona e como faço para completá-lo? Como funciona? Provavelmente, o melhor meio de localizar com precisão seus talentos é monitorar seu comportamento e suas emoções durante um período de tempo prolongado, dando especial atenção às pistas que descrevemos anteriormente. Não seria fácil para qualquer teste ou questionário competir com esse tipo de autoanálise focada. Contudo, como acontece com muita gente, pode ser difícil para você encontrar o tempo e a objetividade necessários para se analisar dessa maneira. Você é ocupado demais e está perto demais da ação. O teste Descubra a fonte de seus pontos fortes foi projetado para ajudá-lo a aguçar sua percepção. Ele lhe fornece pares de afirmativas, capta suas opções, classifica-as e expõe seus padrões de comportamento mais dominantes, indicando onde você tem maior potencial para verdadeiros pontos fortes. Conforme acabamos de descrever, no mundo real suas reações espontâneas às situações com que se defronta ajudam a revelar seus talentos. Para identificar los com precisão, um teste deve reproduzir esse processo. Ele precisa lhe apresentar um estímulo, oferecer uma seleção de reações possíveis e em seguida avaliar como você reage. Simples? Bem, na verdade não. Construir um teste para medir o talento é muito mais complicado do que parece. O primeiro problema é que, quando você reage na vida real, não lhe é oferecido um número fixo de opções que você possa classificar numa escala de 1 a 5. Ao contrário, para cada reação há um número infinito de opções. Seu cérebro filtra rapidamente essas opções, guiado por suas mais fortes conexões sinápticas, seleciona uma. Ao criar o teste Descubra a fonte de seus pontos fortes, não podíamos lhe dar um número infinito de opções. Na realidade, planejamos só lhe dar duas. Para tornar legítimas essas duas opções, tivemos de garantir que pelo menos uma delas refletisse a presença de um talento subjacente. Conseguimos isso fazendo perguntas abertas a quase 2 milhões de pessoas. Procurando descobrir se algumas dessas perguntas arrancavam respostas semelhantes de pessoas com talentos semelhantes. Por exemplo, apresentávamos a gerentes a seguinte questão: qual é o melhor meio de motivar alguém? Não tínhamos certeza absoluta do que estávamos procurando, mas para nossa surpresa um padrão rapidamente emergiu. Gerentes com talento para perceber as diferenças entre as pessoas responderam todos do mesmo jeito: depende da pessoa. Então fizemos outra pergunta: as pessoas devem ser supervisionadas muito de perto? Os mesmos gerentes deram a mesma resposta: depende da pessoa. Esta não é a resposta certa para a pergunta, mas sem dúvida parece refletir a existência de um padrão de pensamento bem definido. Usando descobertas desse tipo, pudemos então moldar afirmativas que apresentassem depende da pessoa como uma das opções. Aqueles que costumavam selecionar sempre essa opção provavelmente possuíam o talento individualização. O segundo problema era que não podíamos tornar as opções demasiado óbvias. Se projetássemos pares de respostas onde uma delas fosse gritantemente certa e a outra errada, as escolhas ficariam desvirtuadas e não serviriam mais para prever com exatidão a presença ou ausência de um determinado talento. Para resolver esse problema, decidimos que a maioria dos pares não conteria declarações opostas. Por exemplo, quando perguntamos a milhões de pessoas, quando você está conversando com alguém, como sabe se está sendo um bom ouvinte? Encontramos dois distintos padrões de resposta. Pessoas com talento analítico responderam assim: sei que estou sendo um bom ouvinte se posso compreender e repetir o que a outra pessoa está dizendo. Ao contrário, gente com talento para empatia deu uma resposta muito diferente: sei que estou sendo um bom ouvinte se a outra pessoa continua falando. De novo, nenhuma dessas respostas é certa. Na realidade, à primeira vista, ambas parecem nitidamente sensatas, nem elas são exatamente opostas. Entanto, guiados por nossa pesquisa, sabemos agora que, se apresentarmos essas duas alternativas, a resposta fornece uma pista para sabermos se a pessoa possui um talento dominante para empatia ou para análise. É possível também que a pessoa tenha ambos. Quando confrontada com as duas afirmativas, ela se sente igualmente impelida nas duas direções. Para acomodar isso, tomamos providências para que fossem fornecidas, do início ao fim do teste, inúmeras outras oportunidades para revelar a presença de empatia ou análise. O último problema diz respeito à espontaneidade. Na vida real, as decisões vem tão depressa que você não tem tempo para parar, pesar todas as opções relevantes e selecionar a mais apropriada. Pelo contrário, mesmo quando você está envolvido em algo tão simples quanto uma conversa, seu cérebro toma decisões instantâneas sobre tom, inflexão, olhar, linguagem corporal, palavras e fluxo lógico. Para reproduzir a velocidade de tomada de decisões na vida real, decidimos impor um limite de tempo. Depois que cada par de declarações brilha na tela, você vai ter 20 segundos para responder. 20 segundos é tempo suficiente para você ler e compreender ambas as declarações, mas não o suficiente para deixar o intelecto afetar sua escolha. O que você vai receber? O objetivo do teste Descubra a fonte de seus pontos fortes não é ungí-lo com pontos fortes, mas descobrir onde você tem maior potencial para um ponto forte. Assim, o teste avalia os 34 temas de talento que descobrimos durante nosso longo estudo da excelência. Quando você completar o teste, receberá de imediato seus 5 temas dominantes de talento, seus temas pessoais. Esses temas de talento podem ainda não ser pontos fortes. Cada tema é um padrão recorrente de pensamento, emoção ou comportamento, a promessa de um ponto forte. O que se segue é um guia para os 34 temas de talento. Nele você vai encontrar descrições detalhadas de cada tema e depoimentos das pessoas que o possuem. Talvez você não queira ler todos os temas e depoimentos de uma vez só. Na realidade, assim que tiver completado o teste Descubra a fonte de seus pontos fortes e recebido seus temas pessoais, poderá passar as páginas que dizem respeito a cada um de seus temas e começar dali. Como você completa o teste Descubra a fonte de seus pontos fortes? Para fazer o teste, você precisa de um código de acesso. Para obtê-lo, encaminhe um e-mail com a nota fiscal, recebido logo após a compra do e-book. Para testedescubraseus.sextante.com, testedescubrazertos@sextante.com.br, colocando como assunto da mensagem a palavra código. Em até 5 dias você recebe. Não precisa descompartilhar, não precisa. É só você colocar essas instruções lá no grupo, tá?
como está aí. Ok. Tá? Colocar essas instruções aí como está aí mesmo, tá? Não é só o link, colocar todas as instruções, tá? Por favor. Receberá seu código por e-mail. Quando isso acontecer, vá para o seguinte endereço: https que tiver completado o teste, descubra a fonte de seus pontos fortes e recebido seus temas pessoais. Poderá passar as páginas que dizem respeito a cada um de seus temas e começar dali. Como você completa o teste, descubra a fonte de seus pontos fortes. Para fazer o teste, você precisa de um código de acesso. Para obtê-lo, encaminhe um e-mail com a nota fiscal, recebido logo após a compra do e-book. Para teste, descubra seus pontos @sextante.com, testedescubrazertos@sextante.com.br, colocando como assunto da mensagem a palavra código. Em até 5 dias você receberá seu código por e-mail. Quando isso acontecer, vá para o seguinte endereço: https://sf1.stringfinder.com/, ptifim/default.aspchutos sf1.stringfinder.com/, ptifim/default.aspx. Encontre o link e clique para registrar-se à direita. Insira seu código de acesso no espaço correspondente e clique em continuar. Preencha seus dados e clique novamente em continuar. Siga as instruções e o teste logo terá início. Você só terá 20 segundos para responder a cada pergunta, mas, caso precise parar o teste no meio, não se preocupe. Assim que puder retomá-lo, é só voltar à página inicial, inserir nome de usuário e senha e clicar em conexão. O teste descubra a fonte de seus pontos fortes continuará do mesmo ponto onde você parou. Ao selecionar uma das declarações durante o teste, não se esqueça de que deve dar a resposta que lhe vier à cabeça. Procure não analisar sua resposta em detalhe. E não se preocupe se estiver marcando neutro em alguns dos pares de declarações. O objetivo do teste descubra a fonte de seus pontos fortes é isolar seus temas pessoais. Se nenhuma das declarações faz disparar uma forte reação, ou se ambas se ajustam igualmente bem a você, então obviamente este par de declarações não apontou para um de seus temas dominantes. Num caso ou no outro, neutro é uma resposta adequada. Uma última palavra tranquilizadora. Descobrimos que algumas pessoas ficam nervosas quando se submetem ao teste porque receiam que seus temas pessoais não sejam bons. Esse receio não faz sentido. Um tema não é bom nem mal isoladamente. É apenas um padrão recorrente que pode ser cultivado para se transformar num ponto forte ou desperdiçado. Sem dúvida, quando você completa o teste, sua reação imediata aos seus 5 temas pessoais será afetada por esses mesmos temas. Por exemplo, se você descobre que ativação é um de seus temas pessoais, você vai provavelmente reagir querendo saber o que pode afinal fazer com esse novo conhecimento. Se o analítico é um de seus 5 primeiros, você vai de imediato começar a se perguntar como deduzimos este tema de suas respostas. Seus temas mais poderosos vão sempre filtrar sua visão de mundo e levá-lo a reagir de maneira recorrente. Contudo, não importa quais sejam os seus temas, tente não reagir dando ouvidos àquela insinuante vozinha crítica que diz: talvez o teste tenha falhado. Não falhou. Você não pode falhar no descubra a fonte de seus pontos fortes, porque cada tema pessoal contém a promessa de um ponto forte. A única falha possível seria jamais conseguir encontrar o trabalho certo ou os parceiros certos para ajudá-lo a realizar esse ponto forte. Item. Capítulo 4. Os 34 temas do teste descubra a fonte de seus pontos fortes. Adaptabilidade, item analítico, item ativação, autoafirmação, item carisma, item comando, competição, item comunicação, item conexão, contexto, item crença, item desenvolvimento, disciplina, item empatia, item estudioso, item excelência, foco, item futurista, item harmonia, item ideativo, imparcialidade, item inclusão, item individualização, input, item intelecção, item organização, pensamento estratégico, item positivo, prudência, item realização, item relacionamento, responsabilidade, item restauração, item significância. Nota: você vai reparar que os nomes dos temas não são todos do mesmo tipo. Alguns se referem à pessoa, por exemplo, estudioso, ideativo. Outros se referem à categoria, por exemplo, disciplina, empatia. Outros ainda se referem ao atributo, por exemplo, adaptabilidade e analítico. Preferimos essa abordagem porque as tentativas de padronizar o tipo produziram termos cada vez mais canhestros e pouco familiares. Adaptabilidade. Você vive o momento, não vê o futuro como um destino fixado. Em vez disso, você o vê como um lugar que cria a partir das escolhas que faz agora. E assim, escolha a escolha, você encontra seu futuro. Isso não significa que não tenha planos. Provavelmente tem. Mas esse tema adaptabilidade o capacita de fato a responder de bom grado às exigências do momento, mesmo quando elas o desviam de seus planos. Ao contrário de algumas pessoas, você não se aborrece com exigências repentinas ou desvios não previstos. Você conta com eles. São inevitáveis. Na realidade, em certo nível chega a esperar ansioso por eles. No fundo, você é uma pessoa muito flexível que pode continuar produtiva quando as exigências do trabalho o puxam em muitas direções diferentes ao mesmo tempo. A adaptabilidade é assim. Marrita é produtora de televisão. Adoro TV ao vivo porque você nunca sabe o que vai acontecer. Num minuto posso estar preparando um bloco sobre o que há de melhor nas férias dos adolescentes. No minuto seguinte, vou estar fazendo a pré-entrevista de um candidato presidencial. Acho que tenho sido sempre desse jeito. Vivo o momento. Se alguém me pergunta, o que você vai fazer amanhã? Minha resposta é sempre, que diabo, eu não sei. Depende do meu humor no momento. Deixe meu namorado louco porque ele planeja uma visita ao mercado de antiguidades no domingo à tarde, por exemplo, e no último minuto eu mudo de ideia e digo, negativo, vamos para casa ler os jornais de domingo. Irritante, não é? É, mas pelo lado positivo isso quer dizer que estou pronta para o que der e vier. Linda G, gerente de projetos, onde trabalho não conheço pessoa mais calma do que eu. Quando alguém entra e diz, não planejamos direito. Até amanhã temos de dar uma virada de 180 graus, meus colegas parecem ficar tensos e paralisados. De alguma forma, isso não acontece comigo. Gosto dessa pressão, dessa necessidade de uma resposta instantânea. Faz com que eu me sinta viva. Peter F., treinador corporativo. Acho que lido com a vida melhor que a maioria das pessoas. Semana passada descobri que a janela do meu carro tinha sido quebrada e o rádio roubado. Era muito chato, claro, mas não deixei que meu dia fosse nem um pouco estragado por isso. Simplesmente resolvi o assunto, segui mentalmente em frente e passei direto às outras coisas que tinha de fazer naquele dia. Analítico. Seu tema analítico desafia outras pessoas. Prove isso. Mostre que o que você está defendendo é verdade. Diante desse tipo de questionamento, alguns vão descobrir que suas brilhantes teorias murcham e morrem. Para você, essa é a ideia. Você não quer necessariamente destruir as concepções de outras pessoas, mas faz questão de que suas teorias sejam consistentes. Você se julga objetivo e desapaixonado. Gosta das informações porque elas não têm valor em si. Busca padrões e conexões. Quer compreender como certos padrões se influenciam mutuamente. Como eles se combinam. Qual é o resultado? Esse resultado se ajusta à teoria que está sendo proposta ou à situação que está sendo enfrentada. Suas questões são essas. Você vai descascando as camadas até que, aos poucos, a causa ou as causas que estão na raiz são reveladas. Os outros o veem como lógico e rigoroso. No correr do tempo vão procurá-lo para
Submeter o pensamento fantasioso de alguém à sua mente refinada. Espera-se que sua análise nunca seja exposta de forma excessivamente severa. Do contrário, algumas pessoas podem querer evitá-lo quando aquele pensamento fantasioso for o delas. O analítico é assim, Jack T, executivo de recursos humanos. Se faço uma afirmação, preciso saber que posso respaldá-la com fatos e pensamento lógico. Por exemplo, se alguém diz que nossa empresa está pagando menos que outras, eu sempre pergunto, por que está dizendo isso? Se eles dizem, bem, vi um anúncio no jornal que oferece 5.000 a mais do que estamos recebendo, eu reajo perguntando, mas onde esses diplomados vão trabalhar? Para que tipo de empresas estão indo? São empresas industriais como a nossa? E quantas pessoas há em cada departamento? Há muitas perguntas que preciso fazer para me assegurar de que suas alegações são na verdade um fato, e não estão baseadas num problema de má interpretação de dados. Leslie J., diretora de escola. Muitas vezes há inconsistências no desempenho do mesmo grupo de alunos de um ano para o seguinte. Como isso pode acontecer? Em que prédio estão as crianças? Quantas crianças foram matriculadas para um período letivo integral? Que professores foram designados para elas? Que propostas de ensino foram usadas por esses professores? Eu simplesmente adoro fazer perguntas como essas para entender o que está realmente acontecendo. Ativação. Quando podemos começar? Esta é uma pergunta que se repete em sua vida. Você fica impaciente pela ação. Pode reconhecer que a análise tem a sua utilidade, ou que o debate e a argumentação conseguem ocasionalmente proporcionar algumas percepções valiosas, mas no fundo sabe que só a ação é real. Só a ação pode fazer as coisas acontecerem. Só a ação leva à execução. Assim que uma decisão é tomada, não há como não agir. Outros podem ficar pensando que existem ainda algumas coisas que não sabemos, mas isso não parece detê-lo. Do seu ponto de vista, ação e pensamento não são coisas opostas. Na realidade, guiado pelo seu tema ativação, você acredita que a ação é o melhor instrumento de aprendizagem. Você toma uma decisão, começa a agir, dá uma olhada no resultado e aprende. Esse aprendizado informa sua ação seguinte e a outra depois dela. Como você pode crescer se não tiver algo a que reagir? Bem, você acredita que não pode. Você tem de se expor à ação. Tem de dar o próximo passo. É o único meio de manter seu pensamento vigoroso e bem informado. O fundamental é o seguinte: você sabe que será julgado não pelo que diz, não pelo que pensa, mas pelo que conseguiu fazer. Isso não o assusta. Isso lhe agrada. A ativação é assim, DL, empresário. Algumas pessoas veem a minha impaciência como se eu não quisesse dar ouvidos aos riscos, aos prováveis obstáculos. O que continuo repetindo é: quero saber quando vou bater na parede e preciso que você me diga se vai doer demais. Mas se mesmo assim eu preferir bater na parede, não se preocupe, você fez o seu trabalho. Eu só tinha de experimentar por mim mesmo. Autoafirmação. A autoafirmação é similar à autoconfiança. Bem lá no fundo, você tem fé nos seus pontos fortes. Você sabe que é capaz de assumir riscos, de enfrentar novos desafios, de afirmar seus direitos, principalmente de cumprir o que promete. Mas a autoafirmação não é só confiança em si mesmo. Abençoado com o tema da autoafirmação, você tem confiança não só em suas habilitações, mas em seu discernimento. Quando olha para o mundo, você sabe que sua perspectiva é clara e única. E, como ninguém vê exatamente o que você vê, sabe que ninguém pode tomar suas decisões por você. Ninguém pode lhe dizer o que pensar. Podem orientar, podem sugerir, mas só você tem autoridade para formular conclusões, tomar decisões e agir. Essa autoridade, essa responsabilidade final pelo modo como leva a vida, não intimida. Pelo contrário, parece natural. Não importa o que aconteça, você sempre parece saber qual é a decisão correta. Esse tema lhe proporciona uma sensação de certeza, ao contrário de muita gente. Você não se deixa abalar facilmente pelos argumentos dos outros, por mais persuasivos que possam ser. A autoafirmação pode ser calma ou ruidosa, dependendo de seus outros temas, mas é sólida, é forte. A autoafirmação é assim: Pandê, executiva do serviço público. Fui criada numa fazenda e frequentei uma pequena escola rural. Um dia, ao chegar em casa depois da aula, anunciei à minha mãe que ia mudar de escola. Meu professor havia explicado que nossa escola tinha alunos demais, que 3 crianças teriam de passar para outra escola. Pensei por um momento naquilo. Gostei da ideia de conhecer outras pessoas e decidi ser uma delas. Embora isso significasse me levantar meia hora mais cedo e viajar mais tempo no ônibus. Eu tinha 5 anos de idade. James K., vendedor. Nunca volta atrás numa decisão. Seja comprando um presente de aniversário ou uma casa. Quando tomo minha decisão, é como se não tivesse outra escolha. Só havia uma decisão a tomar e eu a tomei. É fácil para mim dormir à noite. Meu impulso é definitivo, enfático e muito persuasivo. Carisma. Seduzir quer dizer conquistar os outros. Você gosta do desafio de conhecer novas pessoas e fazê-las gostar de você. Os estranhos raramente o assustam. Pelo contrário, os estranhos podem ser estimulantes. Você é atraído por eles. Você quer saber seus nomes, fazer perguntas e encontrar alguma área de interesse comum para poder iniciar uma conversa e construir uma relação. Algumas pessoas evitam iniciar conversas porque têm medo de ficar sem assunto. Você não. É raro você se ver sem palavras e, mais do que isso, você realmente gosta de travar relações com estranhos porque encontra satisfação no ato de quebrar o gelo e estabelecer uma conexão. Uma vez feita essa conexão, fica muito feliz em dar a coisa por conquistada e segue em frente. Há novas pessoas a conhecer, novos espaços para trabalhar, novas multidões a quem se misturar. Em seu mundo não há estranhos, só amigos que você ainda não encontrou, muitos amigos. O carisma é assim. Débora C., editora de livros. Tenho transformado em grandes amigos pessoas com quem cruzo na portaria. É horrível, eu sei, mas o carisma faz parte de quem eu sou. Todos os motoristas de táxi me pedem casamento. Marilyn K., diretora de faculdade. Não acredito que esteja à procura de amigos, mas as pessoas me chamam de amiga. Telefono para alguém e falo meu querido e digo isso com sinceridade, porque é fácil para mim querer bem as pessoas. Mas amigos? Não tenho muitos. Não acho que esteja procurando amigos. Eu procuro conexões. E sou realmente boa nisso porque sei encontrar pontos de contato com as pessoas. Ana G., enfermeira. Acho que às vezes sou um pouco tímida. Geralmente não sou eu quem dá o primeiro passo. O que eu sei fazer é deixar as pessoas à vontade. Boa parte do meu trabalho é só uma questão de bom humor. Se o paciente não está muito receptivo, faço o papel de comediante. Digo a um senhor de 80 anos: olá, bonitão. Sente-se. Me deixe tirar sua camisa. Muito bem. Tire a camisa. Uau, que peito tem este. Homem. Com crianças, você tem de começar muito devagar e dizer alguma coisa como: quantos anos você tem? Se eles respondem 10, você diz: jura? Quando eu era da sua idade, eu tinha 11 bobagens como essa quebra um gelo. Comando. O comando leva a tomar a frente. Diferentemente de algumas pessoas, você não se sente mal em impor seus pontos de vista. Pelo contrário, assim que sua opinião está formada, você precisa compartilhá-la com outros. Assim que seu objetivo está definido, você não sossega até ver outras pessoas concordando com você. O confronto não o assusta. Você sabe que o confronto é o primeiro passo para a resolução. Enquanto outros podem preferir não encarar as contrariedades da vida, você se sente compelido a expor os fatos ou a verdade, por mais desagradáveis que possam ser. Tem necessidade de que as coisas fiquem claras entre as pessoas e insiste para que elas mantenham os olhos abertos e sejam francas. Você as impele a assumir riscos. Pode até intimidá-las. E, embora alguns se ressintam disso e o rotulem de intolerante, frequentemente lhe passam de bom grado as rédeas. As pessoas se sentem atraídas por aqueles que assumem uma posição clara e eles pedem para ir numa certa direção. Portanto, as pessoas vão se sentir atraídas por você. Você tem presença, tem comando.
O comando é assim, Malcolm M, gerente de recepção. Uma das razões pelas quais afeta as pessoas é que sou muito franco. Na realidade, as pessoas dizem que, a princípio, eu as intimido. Depois que já estou trabalhando há um ano com elas, às vezes conversamos sobre isso. Elas dizem, Malcolm, rapaz, quando comecei a trabalhar aqui, fiquei morrendo de medo. Quando pergunto por quê, elas dizem, nunca trabalhei com alguém que simplesmente dissesse as coisas. Seja o que for, não importa o que tiver de ser dito, você simplesmente diz. Diane N, enfermeira especializada em pacientes terminais. Não me vejo assim como uma pessoa tão decidida, mas sem dúvida toma a frente. Quando você entra num quarto em que há uma pessoa morrendo, cercada pela família, você precisa tomar a frente. Eles querem que você faça isso. Estão um pouco em choque, um pouco assustados, um pouco não querendo aceitar. Basicamente, estão confusos. Precisam que alguém lhes diga o que vai acontecer, o que podem esperar, que não vai ser engraçado. Mas que, sob certos importantes pontos de vista, tudo vai correr bem. Não querem uma coisa tímida e amena. Querem clareza e franqueza. Eu lhes dou isso. Competição. A competição se baseia na comparação. Quando você olha para o mundo, está instintivamente consciente do desempenho dos outros. O desempenho deles é o paradigma definitivo. Por mais que você tenha se esforçado, por melhores que fossem suas intenções, se você atinge seu objetivo mas não supera seus pares, a realização parece sem valor. Como todos os competidores, você precisa das outras pessoas. Precisa para comparar. Se você pode comparar, pode competir. E se pode competir, pode vencer. E quando você vence, não há nenhuma sensação que se possa equiparar. Você gosta da mensuração porque ela facilita as comparações. Gosta dos outros competidores porque eles o revigoram. Gosta das disputas porque elas precisam produzir um vencedor. Gosta mais ainda das disputas quando sabe que tem condições de ser o vencedor. Embora seja gentil com seus colegas competidores e até estoico na derrota, você não compete pelo prazer de competir. Compete para ganhar. Com o tempo, acabará evitando as disputas em que a vitória pareça improvável. A competição é assim. Mark L, executivo de vendas. Pratiquei esportes a minha vida toda e não jogo só para me divertir. Vamos dizer assim. Gosto de participar de partidas que vou ganhar e não das que vou perder, porque se perco, fico sorridente por fora, mais furioso por dentro. Harry D, gerente geral. Não sou um grande velejador, mas gosto da America's Cup. Os dois barcos devem ser exatamente os mesmos, as duas tripulações são de atletas de primeira linha, mas você sempre tem um vencedor. Um dos lados tinha algum segredo na manga que desequilibrou o jogo e o capacitou a ganhar com mais frequência do que perder. E é isso que estou procurando. Esse segredo, essa mínima vantagem. Suner Redstone, presidente da Viacom Corporation, sobre sua aquisição da rede de televisão CBS. Para mim, ser o número 1 sempre foi uma coisa importante. O que eu vi foi que teríamos a rede número 1 de TV a cabo, a rede número 1 em TV aberta, a empresa número 1 em mídia publicitária ao ar livre, a TV número 1 em programação, de uma ponta a outra, a número 1. Comunicação. Você gosta de explicar, de descrever, de receber, de falar em público e de escrever. Eis o seu tema comunicação e atividade. Ideias são o árido ponto de partida. Acontecimentos são estáticos. Você sente a necessidade de trazê-los à vida, de energizá-los, de torná-los empolgantes e nítidos. E então você transforma acontecimentos em histórias e exercita o ato de contá-las. Você pega a ideia árida e lhe dá vida com imagens, exemplos e metáforas. Acredita que a maioria das pessoas tem uma capacidade muito pequena de concentração. São bombardeadas por informação, mas muito pouco disso sobrevive. Você quer que sua informação seja uma ideia, um acontecimento, as características e benefícios de um produto, uma descoberta ou uma lição, sobreviva. Quer atrair a atenção das pessoas e capturá-las, prendê-las. É isso que motiva sua busca pela frase perfeita. É isso que o faz sentir-se atraído por expressões vibrantes e vigorosas. Combinações de palavras. É por isso que as pessoas gostam de ouvi-lo. As imagens que suas palavras projetam despertam o interesse delas, aguçam o mundo delas e as inspiram a agir. A comunicação é assim. Sheila K, gerente geral de um parque temático. Histórias são o melhor meio para me levar aonde quero. Ontem eu queria mostrar ao meu comitê executivo o impacto que podemos ter sobre nossos visitantes. Por isso compartilhei esta história com eles. Uma de nossas funcionárias trouxe o pai para a cerimônia do acharmento da bandeira no Dia dos Veteranos. Ele saiu mutilado da Segunda Guerra Mundial e tem agora uma rara forma de câncer. Está morrendo. No início da breve cerimônia, um de nossos funcionários disse ao grupo: "Este homem é um veterano da Segunda Guerra Mundial. Não merece uma salva de palmas?" Todos aplaudiram e a filha começou a chorar. O pai tirou o chapéu. Ele nunca tira o chapéu por causa das cicatrizes na cabeça, mas quando o hino nacional começou, tirou o chapéu e baixou a cabeça. A filha me disse depois que há anos ele não passava um dia tão bem. Margaret D, diretora de marketing. Certa vez li um livro sobre discursos que dava duas sugestões: falar apenas sobre coisas pelas quais você está realmente apaixonado e usar sempre exemplos pessoais. Comecei imediatamente a fazer isso e encontrei um monte de histórias, pois tenho filhos, netos e um marido. Para desenvolver minhas histórias, tomo por base minhas experiências, porque todos podem se relacionar com elas. Conexão. Nada acontece sem que haja uma razão. Você tem certeza disso. Tem certeza disso porque no íntimo sabe que todos nós estamos conectados. Sim, somos indivíduos responsáveis por nossos próprios julgamentos, na posse de nosso livre-arbítrio, mas ainda assim parte de algo maior. Alguns podem chamar de inconsciente coletivo, outros de espírito ou força vital. Mas, seja qual for o nome de sua escolha, você ganha confiança sabendo que não estamos isolados uns dos outros ou da Terra e da vida nela. Esse sentimento de conexão implica certas responsabilidades. Se somos todos parte de um quadro maior, então não devemos ferir os outros, porque estaremos ferindo a nós mesmos. Não devemos explorar, porque estaremos explorando a nós mesmos. Sua consciência dessas responsabilidades cria seu sistema de valores. Você é solícito, atencioso e compreensivo. Certo da unidade da humanidade, é um construtor de pontes entre pessoas de diferentes culturas, sensível à mão invisível, pode proporcionar as pessoas o consolo de que há um propósito além da rotina de nossas vidas. A conexão é assim. Rose T, psicóloga. Às vezes de manhã, dou uma olhada na minha tigela de cereal e penso nas centenas de pessoas que estiveram envolvidas em trazer até mim aquele prato. Os lavradores no campo, os bioquímicos que fizeram os pesticidas, os trabalhadores das fábricas de beneficiamento de alimentos, até o pessoal de marketing que de alguma forma me convenceu a comprar essa caixa de cereal e não a que estava ao lado dela numa prateleira. Sei que parece estranho, mas dou graças a essas pessoas pelo simples fato de fazer isso, fico me sentindo mais envolvida com a vida, mais conectada com as coisas, menos sozinha. Chunky M, professor. Na minha vida, tenho tendência a ser muito preto no branco com relação às coisas, mas quando se trata de compreender os mistérios da vida, sou, por alguma razão, bem mais aberto. Tenho um grande interesse em aprender sobre todas as diferentes religiões. Agora mesmo estou lendo um livro que fala sobre judaísmo versus cristianismo versus a religião dos cananeus. Budismo, mitologia grega, é realmente interessante como tudo isso se entrelaça de alguma maneira. Contexto.
Você olha para trás porque é onde estão as respostas. Você olha para trás para compreender o presente. De sua posição privilegiada, o presente é instável, um confuso clamor de vozes discordantes. É só lançando sua mente a um tempo anterior, um tempo onde os planos estavam sendo traçados, que o presente recupera sua estabilidade. O tempo anterior era um tempo mais simples. Era um tempo de projetos. Ao olhar para trás, você começa a ver esses projetos emergirem. Você percebe quais eram as intenções iniciais. Esses projetos ou intenções foram se tornando tão rebuscados que ficaram quase irreconhecíveis, mas agora o tema contexto volta a revelá-los. Essa compreensão lhe traz confiança, não mais desorientado. Você toma decisões melhores porque sente a estrutura subjacente. Você se torna um parceiro melhor porque compreende como seus colegas passaram a ser quem são. E se torna mais sábio quanto ao futuro, não por qualquer intuição, mas porque viu suas sementes sendo plantadas no passado. Confrontado com novas pessoas e novas situações, você vai demorar um pouco para se orientar, mas deve dar a si mesmo esse tempo. Deve se disciplinar para fazer as perguntas e deixar os projetos virem à tona, porque, independentemente da situação, se você não os vir, terá menos confiança em suas decisões. O contexto é assim: Adam Y, engenheiro de software, digo ao meu pessoal, vamos evitar o VUGD. E eles dizem, a expressão não está errada? Não devia ser déjà vu? E eu digo, não, VUGD significa que muito provavelmente vamos repetir os erros de nosso passado. Temos de evitar isso. Temos de olhar para nosso passado, ver o que provoca nossos erros e não cometê-los mais. Isso parece óbvio, mas a maioria das pessoas não olham para seus passados ou não acreditam que o que aconteceu tenha sido válido. E assim para elas vai ser sempre VUGD outra vez. Jéssica, analista de mídia, tenho muito pouca empatia, por isso não me relaciono com as pessoas aproveitando o clima emocional que elas estão vivendo no presente. Ao contrário, me relaciono com elas buscando fatos de seus passados. Na realidade, só consigo começar a compreender as pessoas depois que descubro onde foram criadas, quem eram seus pais, que faculdade fizeram. Crença. Se você possui um forte tema crença, é portador de certos valores essenciais duradouros. Esses valores variam de uma pessoa para outra, mas em geral seu tema crença faz com que você seja voltado para a família, altruísta, até mesmo espiritualizado, e valorize a responsabilidade e a ética elevada, tanto em si mesmo quanto nos outros. Esses valores afetam seu comportamento de várias maneiras. Trazem significado e satisfação à sua vida. Do seu ponto de vista, sucesso é mais que dinheiro e prestígio. Dão a você um norte. Guiam-no por entre as tentações e distrações da vida para um conjunto consistente de prioridades. Essa consistência é o alicerce de todos os seus relacionamentos. Seus amigos dizem que você é digno de confiança. Conheça os seus princípios, costumam dizer. Sua crença faz de você alguém em quem é fácil confiar. Ela também exige que você encontre um trabalho que combine com seus valores. Seu trabalho tem de ter significado, tem de ter importância para você. É guiado pelo seu tema crença. Ele só terá importância se lhe der a oportunidade de praticar seus valores. A crença é assim. Michael K., vendedor. A maior parte de meu tempo fora do trabalho dedico à minha família e às coisas que fazemos em nossa comunidade. Fiz parte da junta de diretores dos escoteiros da região e quando fui escoteiro era líder de grupo. Eu gosto de estar com crianças. Acredito que é ali que o futuro está. Acho que você pode fazer coisa muito pior com o seu tempo se não investi-lo no futuro. Lara M., diretora de faculdade. É por causa de meus valores que todo dia trabalho tanto no meu emprego. Dedico horas e horas a esse trabalho e nem me importo com o que me pagam. Acabei de descobrir que sou a diretora de faculdade que tem o salário mais baixo no meu estado. Mas não me importo. Não faço isso pelo dinheiro. Tracy D., executivo de empresa aérea. Se você não está fazendo uma coisa importante, por que esquentar a cabeça? Levantar todo dia e trabalhar para encontrar meios de tornar os voos mais seguros é importante para mim. É um ótimo objetivo. Se eu não tivesse esse propósito em meu trabalho, não sei se poderia enfrentar todos os desafios e frustrações que atravessam o meu caminho. Acho que me sentiria desmotivado. Desenvolvimento. Você vê o potencial dos outros. De fato, com muita frequência é tudo que vê. Do seu ponto de vista, nenhum indivíduo está plenamente formado. Pelo contrário, cada um é uma obra em andamento, carregada de possibilidade de progresso. E você é atraído pelas pessoas por essa mesma razão. Quando interage com os outros, sua meta é ajudá-los a alcançar o sucesso. Você procura meios de desafiá-los. Planeja experiências interessantes para estimulá-los e ajudá-los a crescer. E, enquanto isso, continue em guarda, atento aos sinais de crescimento. Um novo comportamento aprendido ou modificado. Um ligeiro aperfeiçoamento numa técnica ou um lampejo de excelência. Para você, esses pequenos progressos, invisíveis para alguns, são sinais claros de potencial sendo realizado. Esses sinais de crescimento nos outros são seu combustível. Eles lhe trazem energia e satisfação. Com o correr do tempo, muitos vão procurá-lo em busca de ajuda e encorajamento porque em algum nível sabem que sua disposição de ajudar, além de ser genuína, lhe dá satisfação. O desenvolvimento é assim. Marilyn K., diretora de faculdade. Quando é o dia da formatura, e uma formanda de enfermagem atravessa o palco. É geralmente uma mulher por volta dos 35 anos. Ela pega seu diploma e umas 18 fileiras atrás, no meio de um grupo, há uma criancinha de pé numa cadeira gritando. É isso aí, mãe. Adoro isso. Eu choro sempre. John M., executivo de publicidade. Não sou advogado nem médico. Minhas habilidades são bem diferentes. Elas têm a ver com entender pessoas e seus motivos, com o prazer que tenho de ver essas pessoas se descobrindo, de um modo que elas nunca acharam que fosse possível, e de encontrar pessoas que põem na mesa talentos que eu não tenho. Ana G., enfermeira. Tive uma paciente com um problema tão grave no pulmão que ia precisar ficar para sempre no oxigênio. Não teria mais energia ou resistência para levar uma vida normal. Um dia entrei no quarto e ela estava desesperada. Não sabia se estava com falta de ar porque estava ansiosa, ou se estava ansiosa porque estava com falta de ar, e falava em suicídio porque não podia trabalhar. Então eu a fiz pensar nas coisas que ela podia fazer, em vez de pensar nas que não podia. Como sabia que ela era muito criativa em trabalhos manuais, eu disse, há coisas que você pode fazer, e se essas coisas lhe dão prazer, faça. É um ponto de partida. Ela chorou e disse, o máximo que eu vou conseguir é lavar um prato. E eu disse, isso hoje, amanhã você pode lavar dois. Disciplina. Seu mundo precisa ser previsível, precisa ser ordenado e planejado. Por isso você instintivamente impõe estrutura a seu mundo. Define rotinas, concentra-se em horários e prazos, fragmenta projetos a longo prazo numa série de planos específicos a curto prazo e trabalha diligentemente em cada um deles. Você não é necessariamente caprichoso e arrumadinho, mas sem dúvida tem necessidade de precisão. Defrontado com a inerente confusão da vida, quer se sentir no controle. As rotinas, os horários, a estrutura, tudo isso ajuda a criar uma sensação de controle. Alguns, não possuindo esse padrão da disciplina, podem às vezes se ressentir da necessidade de ordem, mas não é preciso haver conflito. Você deve compreender que nem todos sentem sua ânsia de previsibilidade. Eles têm outros modos de conseguir que as coisas sejam feitas. Do mesmo modo, você pode ajudá-los a compreender e mesmo valorizar sua necessidade de estrutura, sua aversão às surpresas, sua impaciência com os erros, sua rotina e sua orientação detalhada não precisam ser interpretadas como comportamentos de controle que limitam as pessoas. Em vez disso, esses comportamentos podem ser compreendidos como seu método instintivo de manter seu progresso e sua produtividade diante das muitas distrações da vida.
A disciplina é assim. Troite executivo de vendas. Meu sistema de arquivamento pode não ser assim tão bonito, mas é muito eficiente. Escrevo tudo à mão porque sei que nenhum cliente vai ver esses arquivos. Então, por que perder tempo para deixá-los bonitos? Toda a minha vida como vendedor está baseada em prazos e acompanhamentos. No meu sistema não perco nada de vista, de modo que me responsabilizo não só pelos meus prazos e acompanhamentos, mas também pelos de todos os meus clientes e colegas. Se não me derem um retorno na hora em que prometeram, logo lhes envio um e-mail. Na verdade, outro dia alguém disse: acho melhor lhe dar um retorno, porque sei que, se não tiver notícias minhas, você vai me deixar um recado na caixa postal do telefone. De Edre S, gerente de escritório. Detesto perder tempo, por isso faço listas, longas listas que me mantêm nos trilhos. Hoje minha lista tem 90 itens e vou cumprir 95% deles. Isso é disciplina, porque não deixo que me façam perder tempo. Não sou rude, uso a diplomacia e o bom humor para informar alguém que seu tempo está esgotado. Empatia. Você pode sentir as emoções das pessoas ao seu redor. Pode sentir como se as sensações delas fossem suas. Intuitivamente, você é capaz de ver o mundo através dos olhos delas, compartilhar suas perspectivas. Você não concorda necessariamente com a perspectiva de cada pessoa. Nem sente pena da situação difícil de cada uma. Isso seria solidariedade, não empatia. Você não perdoa necessariamente as opções que cada pessoa faz, mas as compreende. Essa sua capacidade instintiva de compreender é poderosa. Você ouve as perguntas que só foram pensadas. Prevê necessidades. Onde outros se debatem por palavras, você encontra as palavras certas e o tom adequado. Você ajuda as pessoas a encontrar as frases certas para expressar seus sentimentos, para si mesmas e para os outros. Você as ajuda a dar voz às suas vidas emocionais. Por todas essas razões, as pessoas se sentem atraídas por você. A empatia é assim. Alice J., administradora. Recentemente, eu estava numa reunião de diretoria em que uma das pessoas apresentava uma nova ideia que era crucial para ela e para a vida daquele grupo. Quando ela acabou, ninguém tinha ouvido sua opinião, ninguém prestara atenção nela. Foi um momento extremamente desmoralizante para ela. Pude ver isso em seu rosto. Ela depois passou um dia ou dois mal. Finalmente, abordei a questão com ela e usei palavras que ajudavam a descrever como ela estava se sentindo. Eu disse: tem alguma coisa errada, e ela começou a falar. Eu disse: realmente compreendo. Sei como isso era importante para você. Você anda muito diferente e assim por diante. Ela finalmente desabafou. Você foi a única que me ouviu e que me disse alguma coisa sobre o assunto. Brian H., administrador. Quando minha equipe está tomando decisões, o que eu gosto de fazer é perguntar: tudo bem, o que fulano tem a dizer sobre isso? O que Cicrano tem a dizer? Em outras palavras, coloque-se na posição deles. Vamos pensar nos argumentos da perspectiva deles para podermos todos ser mais persuasivos. Janete P., professora primária. Nunca joguei basquete porque não havia esse esporte para mulheres quando eu era criança, mas acho que sei, num jogo de basquete. Quando a equipe adversária está começando a gostar da coisa e tem vontade de ir até o treinador e dizer: mande que acelerem o ritmo. Você está perdendo o controle. A empatia também funciona com grandes grupos. Você pode sentir a multidão. Estudioso. Você adora aprender. A matéria que mais lhe interessa será determinada por seus outros temas e experiências, mas, seja qual for o assunto, você será sempre atraído para o processo de aprendizagem. O processo, mais que o conteúdo ou o resultado, me parece especialmente empolgante. Você fica motivado com a jornada firme e consciente da ignorância à competência. A emoção das primeiras informações, os primeiros esforços para recapitular ou praticar o que você aprendeu, a confiança crescente numa técnica dominada. Este é o processo que o instiga. Sua empolgação o leva a se envolver em experiências adultas de aprendizado, yoga, aulas de piano ou cursos superiores. Ela lhe permite prosperar em ambientes de trabalho dinâmicos, onde você seja solicitado a desempenhar tarefas que o obriguem a aprender muito e depressa sobre algum assunto, e após um curto período de tempo, passar para o próximo. O tema estudioso não indica necessariamente que você procura se tornar perito na matéria ou que está lutando pelo prestígio que confere determinada credencial profissional ou acadêmica. Os frutos do aprendizado são menos significativos do que o processo de chegar lá. O estudioso é assim. NM, editora executiva. Fico louca quando não estou aprendendo alguma coisa. Ano passado, embora estivesse gostando do meu trabalho, tinha a impressão de não estar aprendendo bastante. Então comecei a aprender sapateado. Parece estranho, não é? Sei que nunca vou subir num palco ou algo assim, mas gosto de me concentrar na perícia técnica do sapateado, de ir ficando um pouco melhor a cada semana, de passar da turma de iniciantes para o nível intermediário. É um barato. Miles A., gerente de operações. Quando eu tinha 7 anos, meus professores diziam aos meus pais: Miles não é o menino mais inteligente da escola, mas é uma esponja para aprender e provavelmente vai longe, porque sempre vai se dedicar e descobrir coisas novas. Agora mesmo acabo de entrar num curso de espanhol para viagens de negócios. Sei que é provavelmente ambicioso demais achar que posso dominar a conversação em espanhol e me tornar totalmente fluente no idioma, mas quero ser pelo menos capaz de viajar conhecendo um pouco da língua. Excelência. A excelência, e não a média, é sua medida. Levar alguma coisa que está abaixo da média para ligeiramente acima dela demanda um grande esforço, e em sua opinião, não é muito compensador. Transformar o que já é bom em soberbo custa exatamente o mesmo esforço, e é muito mais empolgante. Pontos fortes, os seus ou os de outra pessoa, o fascinam. Como mergulhador à procura de pérolas, você os procura, atento aos seus sinais reveladores. Um lampejo de excelência espontânea, um aprendizado rápido, uma técnica dominada sem recurso ao passo a passo. Tudo isso são indícios de que um ponto forte pode estar em ação. E tendo encontrado um ponto forte, você se sente compelido a alimentá-lo, refiná-lo e desenvolvê-lo até a excelência. Dá polimento na pérola até ela brilhar. Essa escolha natural de pontos fortes faz com que os outros o considerem meio snob. Você prefere passar o tempo com gente que aprecia os pontos fortes que você tem. Do mesmo modo, sente-se atraído por pessoas que parecem ter encontrado e cultivado seus próprios pontos fortes. Você tende a evitar aqueles que querem corrigi-lo e aparar suas arestas. Não quer passar sua vida lamentando o que lhe falta. Em vez disso, quer tirar proveito dos dons com que foi abençoado. É mais divertido, é mais produtivo, e na contramão do que intuitivamente se acredita, é mais exigente também. A excelência é assim. MT, editora de revista. Não há nada que eu deteste mais do que ter de consertar um texto mal escrito. Se dei à redatora um foco claro, e ela me vem com um texto completamente fora de esquadro, quase não consigo me dispor a escrever comentários na margem. Fico mais inclinada a simplesmente devolver o texto dizendo: por favor, comece de novo. Por outro lado, adoro pegar um texto que já chegou bem perto e retocá-lo para que fique perfeito. Você sabe, a palavra certa aqui, um cortezinho ali, e de repente fica um texto brilhante. Marshall G., executivo de marketing. Sou realmente bom em definir um foco para as pessoas e depois construir um espírito de equipe. Mas não sou tão bom em pensamento estratégico. Felizmente tenho um chefe que compreende isso. Ele encontrou pessoas que desempenham a função estratégica e me puxou para que eu fosse ainda melhor no foco e no trabalho de organizar uma equipe. Isso me deixa mais seguro e faz com que eu progrida com muito mais rapidez. Foco. Para onde estou indo? Todo dia você se faz essa pergunta. Guiado pelo tema do foco, você precisa de um objetivo claro, senão sua vida e seu trabalho podem rapidamente se tornar frustrantes. E assim, a cada ano, a cada mês e mesmo a cada semana você estabelece metas. Essas metas passam então a servir de bússola, ajudando a fixar prioridades e a fazer as correções necessárias para retomar o curso. Seu foco é poderoso porque o obriga a fazer uma filtragem. Você instintivamente avalia se uma determinada ação pode ou não ajudá-lo a se aproximar de sua meta. As que não puderem ajudar serão ignoradas. No fim das contas, seu foco força a ser eficiente. Evidentemente, a contrapartida é que isso torna impaciente com atrasos, obstáculos e até mesmo desvios de percurso, por mais instigantes que eles possam parecer. Isso transforma num membro extremamente valioso da equipe. Quando seus colegas
Começam a perambular por outros caminhos, você os traz de volta à estrada principal. Seu foco lembra a cada um que, se alguma coisa não os ajuda a se aproximar de sua meta, então não é importante. Esse não é importante, não vale a pena perder tempo com ela. Você mantém todo mundo centrado. O foco é assim, Mike L., administrador. Todos se espantam de ver como eu ponho as coisas em perspectiva e não me desvio do meu rumo. Quando as pessoas estão atoladas em problemas e paralisadas por barreiras imaginárias, consigo dar um salto com vara por cima delas, restabelecer o foco e manter as coisas em movimento. Brad F., executivo de vendas. Estou sempre classificando prioridades, tentando encontrar o caminho mais eficiente para um objetivo, de modo que haja muito pouco tempo morto, muito pouco desperdício de movimento. Por exemplo, recebo inúmeros telefonemas de clientes que precisam que eu entre em contato com o departamento de serviços. Em vez de fazer isso a cada telefonema, interrompendo as prioridades do dia, eu vou juntando recados numa chamada única no final do dia, resolvo tudo. Futurista. Não seria incrível se você é o tipo de pessoa que gosta de olhar além do horizonte. O futuro fascina. Como se estivesse projetado na parede, você vê em detalhe o que o futuro pode lhe reservar, e esse quadro detalhado impele para frente e para o amanhã. Embora o exato conteúdo do quadro vá depender de seus outros pontos fortes e interesses, um produto melhor, uma equipe melhor, uma vida melhor ou um mundo melhor, ele será sempre uma fonte de inspiração para você. Você é um sonhador que tem visões do que poderia ser e que trata essas visões com carinho. Quando o presente se mostra frustrante demais e as pessoas ao seu redor pragmáticas demais, você evoca suas visões do futuro e elas lhe dão força. Elas podem dar força aos outros também. Na realidade, as pessoas com muita frequência se interessam em vê-lo descrever suas visões. Querem um cenário que possa estimular suas percepções e, consequentemente, seus espíritos. Você pode descrevê-lo para elas. Pratique. Escolha suas palavras cuidadosamente. Torne o quadro o mais nítido possível. As pessoas vão querer se agarrar à esperança que você traz. O futurista é assim, Dr. Jean K., clínico geral. Aqui na Clínica Maio estamos redefinindo o modelo de internação. Não cuidamos apenas dos pacientes quando eles estão no hospital. Se um paciente dá entrada para uma prótese no joelho, um membro da equipe vai visitá-lo antes da cirurgia, acompanhá-lo desde a cirurgia e ao longo de todos os dias de internação, e depois vai vê-lo quando ele voltar para o check-up pós-operatório. Para conseguir o financiamento, simplesmente vi o quadro em detalhes na minha cabeça e o descrevi para a chefia do departamento. Acho que fiz a coisa parecer tão real que eles não tiveram alternativa a não ser me conceder a verba. Dan F., administrador escolar. Em qualquer situação, eu sou o cara que diz: você já pensou em, será que não podíamos? Não acredito que isso não possa ser feito. É só que ninguém fez ainda. Vamos pensar em como podemos fazer. Estou sempre procurando opções, meios de não ser bitolado pelo status quo. Na realidade, não existe essa coisa de status quo. Ou você está indo para frente ou está indo para trás. Essa é a realidade da vida, pelo menos do meu ponto de vista. Precisamos nos libertar de nossas tradições e criar um novo futuro. Harmonia. Você procura zonas de entendimento. Como, do seu ponto de vista, há pouco a se ganhar com o conflito e o atrito, você procura limitá-los ao mínimo. Quando sabe que as pessoas ao seu redor têm pontos de vista diferentes, você tenta encontrar um terreno comum. Busca desviá-las do confronto e fazê-las tomar o rumo da harmonia. Na realidade, a harmonia é um dos valores que o guiam. Você mal pode acreditar que as pessoas percam tanto tempo tentando impor suas convicções aos outros. Não seríamos todos mais produtivos se deixássemos nossas opiniões entre parênteses e procurássemos o consenso? Você acredita que sim e vive de acordo com essa crença. Quando os outros estão divergindo de suas metas, de suas reivindicações, de suas opiniões fervorosamente defendidas, você se mantém tranquilo. Quando os outros se põem a caminho numa determinada direção, você, pelo bem da harmonia, modifica de bom grado seus próprios objetivos para fundi-los com os deles, desde que os valores básicos deles não colidam com os seus. Quando os outros se põem a debater suas teorias ou conceitos prediletos, você evita a polêmica, preferindo falar de coisas práticas terra a terra, sobre as quais todos vocês podem concordar. Do seu ponto de vista, estamos todos no mesmo barco, e precisamos desse barco para chegar aonde vamos. É um bom barco. Não precisamos sacudi-lo só para mostrar que podemos fazer isso. A harmonia é assim. Jane C., freira beneditina. Gosto das pessoas. Eu me relaciono facilmente com elas porque não tenho dificuldades em me adaptar. Como tomo a forma do recipiente onde sou derramada, não me irrito facilmente. Chunky M., professor. Não gosto de conflito na sala de aula, mas aprendi a deixar as coisas seguirem seu curso, em vez de tentar imediatamente contê-las. Quando comecei a lecionar, se alguém dizia alguma coisa negativa, eu pensava: por que você tinha de dizer isso? E tentava me livrar daquilo de imediato. Mas agora apenas procuro ouvir a opinião de outra pessoa na turma, para que talvez possamos ter diferentes pontos de vista sobre o mesmo tópico. Tom P., técnico. Posso me lembrar nitidamente de quando tinha 10 ou 11 anos e algumas crianças da minha escola começavam a discutir. Por alguma razão eu me sentia compelido a entrar no meio e encontrar um ponto de acordo. Era o pacificador. Ideativo. Você é fascinado pelas ideias. O que é uma ideia? Uma ideia é um conceito, a melhor explicação para a maioria dos fatos. Você se delicia quando descobre, sob a complexidade da superfície, um conceito elegantemente simples para explicar por que as coisas são como são. Uma ideia é uma conexão. Sua mente é do tipo que está sempre procurando conexões e você fica intrigado quando fenômenos aparentemente discrepantes podem ser associados por uma conexão obscura. Uma ideia é uma nova perspectiva para desafios que nos são familiares. Você se diverte pegando o mundo que todos conhecemos e virando ao contrário para que possamos vê-lo de um ângulo estranho, mas estranhamente esclarecedor. Você ama todas essas ideias porque elas são profundas, porque são inusitadas, porque são esclarecedoras, porque são do contra, porque são bizarras. Por todas essas razões, você sente um choque de energia sempre que uma nova ideia lhe ocorre. As pessoas podem rotulá-lo de criativo, original, conceitual, ou mesmo brilhante. Talvez você seja tudo isso. Quem pode saber ao certo? O que você sabe é que ideias são emocionantes, e na maior parte do tempo isso basta. O ideativo é assim. Mark B., escritor. Minha mente trabalha encontrando conexões entre as coisas. Outro dia eu estava no rastro da Mona Lisa no Museu do Louvre. Ao dobrar uma esquina, fui ofuscado pelo espocar de 1001 câmeras fotografando o pequeno quadro. Por alguma razão, guardei essa imagem. Então reparei numa placa proibido fotografar com flash e também guardei isso. Achei realmente estranho, porque me lembrei de ter lido que fotos com flash podem danificar pinturas. Então, uns 6 meses mais tarde, li que a Mona Lisa fora roubada pelo menos 2 vezes neste século. E de repente juntei os pauzinhos. A única explicação para todos esses fatos é que o quadro verdadeiro não está em exibição no Louvre. Ele foi roubado, e o museu, com medo de admitir sua negligência, instalou uma falsificação. Não sei se isso é verdade, claro, mas que grande história. Imparcialidade. O equilíbrio é importante para você. Você está profundamente consciente da necessidade de tratar as pessoas de forma igualitária, não importa a posição delas na vida, e por isso não quer ver um dos pratos da balança pendendo a favor de ninguém. Do seu ponto de vista, isso leva ao egoísmo e ao individualismo. Leva a um mundo onde algumas pessoas obtêm vantagens injustas devido às suas conexões, à sua origem ou ao dinheiro com que azeitaram as engrenagens. Isso lhe parece realmente ofensivo. Você se vê como uma sentinela contra esse estado de coisas. Em contraste marcante com tal mundo de favores especiais, acredita que as pessoas funcionam melhor num ambiente estável em que as regras sejam claras e aplicadas igualmente a todos. É um ambiente onde as pessoas sabem o que se espera delas. É previsível e equânime. É justo. Aqui cada pessoa tem a mesma possibilidade de mostrar o seu valor.
A imparcialidade é assim. Simon H., gerente geral de um hotel. Frequentemente lembro a meus gerentes que não devem abusar de seus privilégios para estacionar ou para jogar golfe quando há hóspedes esperando. Eles detestam quando me mostro preocupado com isso, mas não gosto quando os outros abusam de suas posições. Passo muito tempo com nossos funcionários diaristas. Tenho um tremendo respeito por eles. Na realidade, quanto mais baixas estão as pessoas na hierarquia, melhor eu as trato. Jamie K., editora de revista. Sou aquela pessoa que sempre torce pelo lado fraco. Acho terrível quando as pessoas não conseguem uma chance justa na vida por causa de alguma circunstância que não podem controlar. Então decidi criar uma bolsa de estudo na universidade, onde estudei para que estudantes de jornalismo de recursos financeiros limitados possam estagiar no mercado real sem ter de continuar pagando as anuidades da faculdade. Bem F., gerente de operações. Sempre dê crédito a quem o merece. Este é o meu lema. Se estou numa reunião e menciono uma ideia trazida por alguém da minha equipe, tomo cuidado de atribuir publicamente a ideia a essa pessoa. Meus chefes sempre agiram assim comigo, e isso me parece a coisa justa e correta a fazer. Inclusão. Faça o círculo ficar mais largo. Essa é a filosofia ao redor da qual você orienta sua vida. Você quer incluir as pessoas e fazê-las se sentir parte do grupo. Em contraste direto com aqueles que só são atraídos para grupos exclusivos, você evita grupos que excluam os outros. Quer expandir o grupo para que o maior número possível de pessoas possa se beneficiar de seu apoio. Você detesta a visão de alguém do lado de fora olhando para dentro. Quer atrair os excluídos para que eles possam sentir o calor do grupo. Você é uma pessoa instintivamente cordata. Sem se preocupar com raça, sexo, nacionalidade, personalidade ou fé, faz poucos julgamentos, pois estes podem ferir os sentimentos de uma pessoa. Por que fazer isso se você pode evitar? Seu temperamento cordato não repousa necessariamente numa crença de que cada um de nós é diferente e que devemos respeitar essas diferenças. Repousa antes em sua convicção de que, fundamentalmente, somos todos iguais. Somos todos igualmente importantes. Assim ninguém deve ser ignorado. Cada um de nós deve ser incluído. É o mínimo que nós todos merecemos. A inclusão é assim. Jeremy B., advogado de defesa. Quando comecei esse trabalho, ao conhecer uma pessoa, travava logo uma amizade fulgurante com ela, quase desde o primeiro dia, só para descobrir mais tarde que a pessoa tinha um monte de problemas e eu já a havia incluído em jantares sociais e no nosso círculo de amigos. Meu sócio Mark perguntava: o que exatamente o fez querer incluir essa pessoa? Então se tornou só uma questão de descobrir o que me motiva na primeira vez que encontro uma pessoa, o que me faz gostar tanto dela. E, sabe como é? Certificar-me de que ela tem as características que eu e Mark julgamos importantes. Porque, uma vez que incluo alguém no meu círculo, não descarto mais. Gilles D., consultor corporativo. No curso, acho que sou capaz de sentir quando alguém está se isolando da discussão do grupo e imediatamente o trago de volta para a conversa. Semana passada, entramos numa longa discussão sobre avaliações de desempenho e havia uma moça que não estava falando nada. Então eu disse: Mônica, você passou por avaliações de desempenho. Alguma ideia sobre o tema? Isso tem me ajudado como professor porque, quando não sei a resposta para alguma coisa, é muito comum que ela me seja fornecida pela pessoa que eu acabei de estimular. Individualização. Seu tema individualização o leva a ficar curioso sobre as qualidades únicas de cada pessoa. Você se impacienta com generalizações ou tipos porque não quer obscurecer o que é especial e inconfundível em cada um. Na realidade, você se concentra nas diferenças entre os indivíduos. Observa instintivamente o estilo de cada pessoa, a motivação de cada uma, como cada uma pensa e como cada uma constrói relacionamentos. Ouve as histórias típicas da vida de cada um. Esse tema explica porque você escolhe para seus amigos o presente de aniversário certo. Porque você sabe que uma pessoa prefere ser elogiada em público e outra detesta. E porque molda seu estilo de ensino para satisfazer tanto a quem precisa receber. Tudo mastigadinho quanto a quem gosta de descobrir por si mesmo. Sendo um observador tão penetrante dos pontos fortes de outras pessoas, você pode tirar o melhor de cada um. O tema da individualização também o ajuda a construir equipes produtivas. Enquanto alguns procuram o processo ou a estrutura ideais da equipe, você sabe instintivamente que o segredo é combinar os pontos fortes individuais de tal modo que todos possam realizar repetidamente o que fazem melhor. A individualização é assim. Gilles G., gerente de vendas. Sou razoavelmente novo nessa função, mas me lembro de uma determinada reunião, logo no início, em que empacamos num assunto e não paramos de dar voltas no mesmo lugar. Senti-me frustrado e de repente pensei: essas pessoas nunca me viram zangado. Vou mudar o jogo e ver como cada um vai reagir. Então me aborreci e foi interessante ver como algumas pessoas aceitaram isso, outras encararam a coisa como um desafio e outras se fecharam numa grande concha. As reações de cada um me disseram algo de útil sobre eles, algo que pude usar para podermos ir em frente. André H., arquiteta de interiores. Quando você pergunta às pessoas qual é seu estilo, elas acham difícil responder. Sendo assim, eu pergunto apenas: qual é seu lugar favorito na casa? E quando pergunto isso, seus rostos se iluminam e elas sabem exatamente para onde me levar. A partir desse lugar especial, posso começar a estabelecer o tipo de pessoas que elas são e qual é seu estilo. Input. Você é curioso, coleciona coisas. Pode colecionar informações, palavras, fatos, livros e citações, ou pode colecionar objetos tangíveis, como borboletas, ingressos de futebol, bonecas de porcelana ou fotos antigas. Seja o que for, você coleciona porque a coisa o interessa. E sua mente é do tipo que encontra muitas coisas interessantes. O mundo é excitante devido precisamente à sua infinita variedade e complexidade. Se você lê bastante, não é necessariamente para refinar suas teorias, e sim para adicionar mais informação a seus arquivos. Se você gosta de viajar, é porque cada novo destino lhe proporciona novos fatos e artefatos. Eles podem ser recolhidos e guardados. Por que vale a pena guardá-los? Muitas vezes, no momento em que você decide fazê-lo, é difícil dizer exatamente onde ou por que precisará deles. Mas será que amanhã ou depois eles não podem se tornar úteis? Com tantos possíveis usos em mente, você simplesmente não se sente bem jogando nada fora. Então continua recolhendo, coletando, arquivando as coisas. Isso lhe parece interessante. Mantém sua mente aberta. E talvez um dia alguma dessas coisas venha a se mostrar realmente valiosa. O input é assim. Ellen K., escritora. Mesmo quando criança eu me via querendo saber tudo. Transformava meus questionamentos numa Dá uma brincadeira. pausa, Qual é a minha por pergunta hoje? favor. Inventava as perguntas mais Vocês percebem que na primeira parte, o que a gente leu ontem, ele está falando a respeito do seu talento. Agora ele está falando do talento do outro. De você unir. Isso tem a ver com as 3 ecologias que eu sempre trago para vocês. Ele está olhando a questão do talento. Como você unir o seu talento ao talento do outro. Como você vai conectar isso. É disso que eu quero chamar a atenção de vocês. Tá? Metodologicamente, esse lugar. Beleza? Vamos lá. Só fazer um pit stop aqui rápido. Vai.
Perguntas mais mirabolantes saía à procura dos livros que as responderiam. Era comum ir muito além da minha capacidade de compreensão, mergulhar em livros dos quais nada entendia, mas eu os lia porque minha resposta estava ali em algum lugar. As perguntas se tornaram minha ferramenta para me levar de uma informação a outra. John F., executivo de recursos humanos. Sou uma daquelas pessoas que acham que a internet é a coisa mais incrível desde a invenção do pão de forma. Eu costumava me sentir muito frustrado, mas agora, se eu quiser saber como está o desempenho da bolsa de valores em determinada área, quais são as regras de um certo esporte, qual é o PIB da Espanha ou qualquer outra coisa, basta ir até o computador e pesquisar um pouco, que acaba achando. Intelecção. Você gosta de pensar, gosta de atividade mental, gosta de exercitar os músculos do cérebro, alongando-os em todas as direções. Essa necessidade de atividade mental pode ser focada. Por exemplo, você pode estar tentando resolver um problema, desenvolver uma ideia ou compreender os sentimentos de outra pessoa. O foco exato vai depender de seus outros pontos fortes. Por outro lado, essa atividade mental também pode ser desprovida de foco. O tema da intelecção não dita aquilo que você pensa, simplesmente determina que você gosta de pensar. Você é o tipo de pessoa que gosta do tempo que passa sozinha, porque é seu momento de concentração e meditação. É introspectivo. Num certo sentido, você é sua melhor companhia, fazendo assim mesmo algumas perguntas, tentando encontrar respostas por conta própria para ver como elas soam. Essa introspecção pode levá-lo a uma ligeira sensação de descontentamento quando você compara o que lhe cabe fazer na realidade com todos os pensamentos e ideias que sua mente concebe, mas a introspecção também pode conduzi-lo a assuntos mais pragmáticos, como os acontecimentos do dia ou uma conversa que você planeja ter mais tarde. Onde quer que o leve, esse rumor mental é uma das constantes de sua vida. A intelecção é assim. Laurinha H., gerente de projetos. Acho que a maioria das pessoas presume que eu seja tremendamente extrovertida. Não nego que gosto de gente, mas preciso de muito tempo sozinha para que eu funcione em público. Gosto da solidão porque ela acaba fazendo com que eu concentre minha atenção difusa em alguma coisa. É de onde vêm minhas melhores ideias. Minhas ideias precisam cozinhar e ferver. Eu já usava essa frase quando era mais jovem. Pus minhas ideias no fogo e agora tenho de esperar que fervam. Jorge H., gerente de fábrica e ex-prisioneiro político. Costumávamos ser colocados em confinamento numa solitária como punição, mas nunca odiei isso como os outros odiavam. Você pode achar que o normal seria a pessoa ficar deprimida, mas eu nunca ficava. Usava o tempo para refletir sobre minha vida e analisar o tipo de homem que eu era e o que parecia realmente importante para mim, minha família, meus valores. De um modo estranho, a solitária acabava me acalmando e me deixando mais forte. Organização. Você é um malabarista. Quando defrontado com uma situação complexa que envolve muitos fatores, gosta de ter o controle de todas as variáveis, alinhando as e realinhando as até se convencer de que arranjou as na configuração mais produtiva possível. A seu ver, não há nada especial no que está fazendo. Você está simplesmente tentando encontrar o melhor meio de fazer as coisas. Mas outras pessoas, não possuindo esse tema, ficarão impressionadas com sua capacidade. Como consegue guardar tantas coisas ao mesmo tempo na cabeça? Elas vão perguntar. Como pode permanecer tão flexível, tão disposto a arquivar planos já bem estabelecidos por causa de alguma configuração novinha em folha que acabou de lhe ocorrer? Você, no entanto, não pode imaginar nenhum outro tipo de comportamento. É um exemplo notável de efetiva flexibilidade, quer esteja alterando horários de viagem no último minuto porque apareceu uma tarifa mais baixa, quer tentando descobrir qual seria a melhor combinação de pessoas e recursos para realizar um novo projeto. Do mundano ao complexo, você está sempre procurando a configuração perfeita. Naturalmente, você rende o máximo em situações dinâmicas. Ao se defrontarem com o inesperado, alguns se queixam de que planos elaborados com tanto cuidado não podem ser modificados, enquanto outros buscam refúgio nas normas ou nos procedimentos existentes. Você não faz nenhuma coisa nem outra. Simplesmente pula no meio da confusão, tentando achar novas opções, correndo atrás de caminhos novos, de menor resistência, e imaginando novas parcerias porque, afinal, poderia haver mesmo um modo melhor. A organização é assim. Sara P., executiva financeira. Adoro desafios realmente complicados em que tenho de pôr os pés no chão e descobrir como todas as peças se encaixam. Algumas pessoas dão uma olhada na situação, veem 30 variáveis e se atrapalham tentando equilibrar todas elas. Quando olho para a mesma situação, vejo umas 3 opções. E como só vejo 3, é mais fácil para mim tomar uma decisão e colocar tudo no lugar. Pensamento estratégico. O tema pensamento estratégico o capacita a abrir caminho em meio à desordem e encontrar a melhor rota. Não é uma habilidade que possa ser ensinada. É um modo diferente de pensar, uma perspectiva especial sobre o mundo em geral. Essa perspectiva lhe permite ver padrões onde outros viam simplesmente complexidade. Com esses padrões em mente, você concebe cenários alternativos, sempre perguntando: e se isso acontecesse? Tudo bem, mas e se aquilo acontecesse? Essa pergunta recorrente o ajuda a ver o que há depois da esquina e avaliar com precisão os obstáculos potenciais. Com base naquilo que enxerga no futuro de cada caminho, você começa a selecionar. Descarta os que não levam a parte alguma, os que conduzem a impasses. Você separa e seleciona até chegar à trilha escolhida, sua estratégia. Armado com sua estratégia, você se lança à frente. O pensamento estratégico é assim. Vivian T., produtora de televisão. Em geral, eu adorava problemas lógicos quando era criança. Você sabe, aqueles onde se A leva a B e B é igual a C, então A leva a C. Ainda hoje estou sempre imaginando as repercussões, vendo aonde as coisas levam. Acho que isso me transforma numa grande entrevistadora. Sei que nada é por acaso. Cada sinal, cada palavra, cada tom de voz tem um significado. Assim, estou sempre em busca desses indícios e os desenvolvo em minha cabeça. Vejo aonde levam e depois planejo minhas perguntas para tirar proveito do que imaginei. Lian C., gerente de fábrica. É como se eu sempre pudesse ver as consequências antes de qualquer outro. Tenho de dizer às pessoas: ergam os olhos, olhem mais para diante na estrada. Vamos falar sobre onde vamos estar no ano que vem para que, ao chegarmos a esta época no ano que vem, não tenhamos os mesmos problemas. Parece óbvio para mim, mas algumas pessoas estão simplesmente concentradas demais nos números deste mês e tudo é guiado por isso. Positivo. Você é generoso com os elogios, rápido para sorrir e está sempre à procura do lado positivo de uma situação. Alguns o chamam de cuca fresca, outros gostariam de ter a sua capacidade para sempre enxergar o copo meio cheio. De um modo ou de outro, as pessoas querem estar perto de você. O mundo delas parece melhor ao seu lado porque seu entusiasmo é contagiante. Privados de energia e otimismo, alguns têm mundos enfadonhos e monótonos ou pior, pesados, sob pressão. Você parece descobrir um modo de iluminar seus espíritos. Injeta emoção em cada projeto. Celebra cada realização. Encontra meios de tornar tudo mais empolgante e mais vital. Alguns cínicos podem não acreditar na sua energia, mas dificilmente você se deixa abater. Seu tema positivo não permite. Por alguma razão você não consegue escapar de suas convicções. A de que é bom estar vivo, a de que o trabalho pode ser divertido e a de que, apesar dos contratempos, nunca se deve perder o senso de humor. O positivo é assim. GRL, comissário de bordo. Há tantas pessoas no avião que, ao longo dos anos, tenho feito questão de escolher 1 ou 2 em cada voo e fazer alguma coisa especial para eles. Claro que sou gentil com todo mundo e dou a todos o tipo de atendimento profissional que eu mesmo gostaria de receber, mas, além e acima disso, eu sempre tento fazer uma pessoa, uma família ou um pequeno grupo se sentirem realmente especiais com piadas, conversas e pequenas brincadeiras. Andy B., executivo de marketing na internet. Sou uma daquelas pessoas que adoram criar alvoroço. Não paro de ler revistas se encontro alguma coisa divertida, uma nova loja, um novo brilho para os lábios, seja o que for. Saio por aí falando daquilo para todo mundo. Ah, você tem que dar um pulo nessa loja. É tão legal. Veja essas fotos. Dê uma conferida. Sou tão apaixonado quando falo sobre alguma coisa que as pessoas acabam tendo de fazer o que eu digo. Não que eu seja um grande vendedor. Não sou. Na verdade, não gosto de pressionar para fechar um negócio, detesto
incomodar os outros, mas a paixão com que falo das coisas faz as pessoas pensarem, nossa, deve ser verdade. Prudência. Você é cuidadoso, você é vigilante, você é uma pessoa reservada. Você sabe que o mundo é um lugar imprevisível. Tudo pode parecer em ordem, mas sob as aparências você pressente os inúmeros riscos. Em vez de negar esses riscos, você olha diretamente para cada um deles. Desse modo, cada risco pode ser identificado, avaliado e finalmente reduzido. Por conseguinte, você é uma pessoa consideravelmente séria que aborda a vida com alguma reserva. Por exemplo, você gosta de planejar à frente para se antecipar ao que pode dar errado. Você seleciona cuidadosamente seus amigos e fica em silêncio quando a conversa se desvia para assuntos pessoais. Você tem o cuidado de não dispensar elogios e reconhecimento em excesso, temendo que possam ser mal interpretados. Se algumas pessoas não gostam de você porque não é expansivo como os outros, não faz mal. Para você, a vida não é um concurso de popularidade. A vida tem algo de campo minado. Alguns podem se preferirem cruzá-la com imprudência, mas seu modo de ver é diferente. Você identifica os perigos, avalia seus impactos relativos e pisa cautelosamente. Você anda com cuidado. A prudência é assim, de QH produtor de cinema. Todo meu negócio é reduzir o número de variáveis. Quanto menos variáveis, menor o risco. Quando estou negociando com diretores, começo sempre cedendo de imediato em alguns pontos menos importantes. Então, depois de ter tirado do caminho os problemas menores, me sinto melhor. Posso concentrar o foco. Posso controlar a conversa. Debbie M, gerente de projetos. Sou aquela pessoa prática. Enquanto meus colegas despejam todas aquelas ideias fantásticas, fico fazendo perguntas do tipo: como isso vai funcionar? Como vai ser aceito por esse ou aquele grupo de pessoas? Não vou dizer que faço o papel de advogada do diabo, porque isso é negativo demais, mas de fato peso as implicações e avalio os riscos. E acho que todos tomamos decisões melhores por causa das minhas perguntas. Jamie B, funcionário de manutenção. Não sou uma pessoa muito organizada, mas a única coisa que faço sem vacilar é uma dupla checagem. Não faço isso porque seja hiperresponsável ou algo assim. Faço para me sentir seguro. Nos relacionamentos, no trabalho, em tudo, estou sempre me sentindo como se só tivesse um pé para me apoiar e precisasse saber que o galho onde pousei é firme. Realização. Seu tema realização ajuda a explicar seu ímpeto. Você tem a impressão de começar cada dia do zero. Ao fim do dia você precisa ter realizado algo tangível para se sentir bem consigo mesmo. E por cada dia, você entende exatamente todos os dias, dias úteis, fins de semana, dias de férias. Por mais que você sinta que merece um dia de descanso, se o dia passa sem alguma forma de realização, por menor que seja, você vai se sentir insatisfeito. Você tem um fogo interno queimando em você. Ele o impele a fazer mais, a realizar mais. Depois que uma meta é alcançada, por um momento o fogo definha, mas muito em breve torna-se a acender, empurrando para o próximo feito. Sua necessidade implacável de realização pode não ser lógica, pode não ter sequer um foco claro, mas estará sempre com você. Como realizador, você tem de aprender a conviver com esse murmúrio de descontentamento. Ele não deixa de ter seus benefícios. Traz a energia de que você precisa para trabalhar longas horas sem ficar extenuado. É o empurrão com que você pode sempre contar para fazê-lo se lançar em novas tarefas, em novos desafios. É o suprimento de energia que o faz dar o exemplo e definir os níveis de produtividade para seu grupo de trabalho. É o tema que o mantém em movimento. A realização é assim. Melanie K, enfermeira de pronto-socorro. Todo dia tenho de marcar pontos para me sentir bem-sucedida. Hoje estou aqui há menos de meia hora, mas provavelmente já marquei 30 pontos. Encomendei equipamento para emergência, mandei equipamento para conserto, tive um encontro com minha chefe de enfermaria. Quebrei a cabeça discutindo com minha secretária a possibilidade de melhorar nossos registros de escala no computador. Assim, na minha lista de 90 coisas, 30 eu já fiz. Já estou me sentindo muito bem comigo mesma. Sarah L, escritora. Este tema é estranho. Primeiro é bom porque você vive correndo atrás do desafio perpétuo. Mas por outro lado, tem a impressão de jamais alcançar seu objetivo. Ele pode fazer você ficar a vida inteira correndo ladeira acima a 110 por hora. Você nunca descansa porque há sempre mais a fazer. Mas, de uma maneira geral, acho que prefiro tê-lo a não tê-lo. Chama coisa de minha divina agitação e se ela faz com que eu me sinta como se devesse tudo que tenho ao presente, então que seja. Posso viver com isso. Relacionamento. O tema relacionamento descreve sua atitude nas suas alianças. Em termos simples, o padrão do relacionamento leva a se aproximar mais das pessoas que já conhece. Você não se furta necessariamente a conhecer outras pessoas. Na verdade, pode até ter outros padrões que o façam gostar da emoção de transformar estranhos em amigos. Mas sem dúvida você extrai uma grande dose de prazer e energia da convivência com amigos próximos. Você se sente bem com a intimidade. Assim que o contato inicial foi feito, você conscientemente encoraja um aprofundamento da relação. Você quer compreender os sentimentos do outro, seus objetivos, temores e sonhos, e quer que ele compreenda os seus. Você sabe que esse tipo de proximidade implica uma certa dose de risco. Podem querer se aproveitar, mas está disposto a corrê-lo. Para você, um relacionamento só tem valor se for sincero. E o único meio de tirar a prova é confiar na outra pessoa. Quanto mais você divide com uma pessoa, maior o risco que ambos correm. Quanto mais vocês se arriscam juntos, mais cada um prova que seu afeto é sincero. Esses são seus passos no sentido da amizade verdadeira que você dá de bom grado. O relacionamento é assim. Tony D, piloto. Eu voava nos Marines. Olhe, é melhor você acreditar na palavra amigo nos Marines. É melhor você estar disposto a confiar nos outros. Não posso dizer quantas vezes pus minha vida nas mãos de alguém. Jamie T, empresário. Sou realmente seletivo em meus relacionamentos. De início, quando encontro as pessoas pela primeira vez, não quero dar a elas muito do meu tempo. Não as conheço, elas não me conhecem, por isso vamos ser apenas simpáticos e deixar a coisa por aí. Mas, se as circunstâncias fazem com que passemos a nos conhecer melhor, é como se eu atingisse um novo patamar onde, de repente, começo a querer investir mais. Vou compartilhar mais com aquelas pessoas, me abrir com elas, fazer coisas que nos tornarão um pouco mais próximos e mostrarão que me importo com elas. É engraçado porque não estou procurando por mais amigos na minha vida. Já tenho um número suficiente. No entanto, a cada nova pessoa que encontro, assim que aquele patamar é alcançado, me sinto compelido a avançar mais e mais. Agora tenho 10 pessoas trabalhando comigo e eu diria que cada uma delas é um amigo do peito. Responsabilidade. Seu tema responsabilidade o força a assumir a posse psicológica de tudo com que se envolve, e seja um projeto grande ou pequeno. Sentir-se emocionalmente obrigado a acompanhá-lo até sua conclusão. Seu bom nome depende disso. Se por alguma razão você não pode cumprir o prometido, começa automaticamente a procurar meios de se explicar perante os outros. Desculpas não são suficientes. Justificativas e racionalizações são totalmente inaceitáveis. No fundo, você não consegue conviver consigo mesmo até ter a oportunidade de se redimir. Essa atitude conscienciosa, a quase obsessão por fazer a coisa certa e sua ética impecável se combinam para criar sua reputação, absolutamente digno de confiança. Quando forem atribuir responsabilidades, as pessoas contarão primeiro com você porque sabem que a missão será cumprida. Quando procurarem em busca de ajuda, e logo farão, você deve ser seletivo. Sua disposição para ser prestativo pode, às vezes, levá-lo a assumir uma carga maior do que deveria.
A responsabilidade é assim. Harry B., consultor de gerência de pessoal. Eu era apenas um jovem gerente de banco numa das filiais, quando o presidente do grupo decidiu que estava na hora de executar a hipoteca de uma propriedade. Eu disse, está ótimo, mas cabe a nós a responsabilidade de dar às pessoas uma avaliação justa de sua propriedade. Ele não via as coisas dessa forma. Queria vender a propriedade para um amigo pelo valor da dívida, e disse que meu problema era que eu não conseguia separar minha ética nos negócios de minha ética pessoal. Respondi que era isso mesmo. Não podia porque não acreditava, e ainda não acredito que se possa ter duas medidas. Então deixei a firma e voltei a ganhar $5 por hora trabalhando para o departamento florestal na coleta de lixo. Como eu e minha mulher estávamos tentando sustentar nossos 2 filhos e viver dentro do orçamento, foi uma decisão difícil de tomar. Mas, olhando para trás, num certo nível, não foi nem um pouco difícil. Eu simplesmente não podia dar certo numa organização com aquele tipo de ética. Nigel T., executivo de vendas. Eu costumava achar que havia um pedaço de metal na minha mão e um ímã no teto. Simplesmente me oferecia para tudo. Tive de aprender a administrar isso porque não só acabava com coisas demais para fazer, mas também achava, no fim das contas, que tudo era culpa minha. Percebo hoje que não posso ser responsável por tudo no mundo. Esse é o trabalho de Deus. Restauração. Você adora resolver problemas. Enquanto alguns se deixam abater ao enfrentar novamente um fracasso, você consegue se estimular com isso. Gosta do desafio de analisar os sintomas, identificando o que está errado e encontrando a solução. Você talvez prefira problemas práticos, conceituais ou pessoais. Pode procurar tipos específicos de problemas que já encontrou muitas vezes que você confia poder resolver. Ou pode se sentir mais estimulado quando se defronta com problemas complexos e pouco familiares. Suas preferências exatas são determinadas pelos seus outros temas e experiências. Mas o certo é que você gosta de trazer as coisas de volta à vida. É uma sensação maravilhosa identificar os fatores problemáticos, erradicá-los e devolver algo à sua verdadeira glória. Intuitivamente você sabe que, sem a sua intervenção, aquilo, máquina, técnica, pessoa, empresa, poderia ter parado de funcionar. Você a consertou. Ressuscitou, tornou a inflamar sua vitalidade. Ou como você mesmo poderia dizer, você a salvou. A restauração é assim. Nigel L., engenheiro de software. Tenho nítidas lembranças de minha bancada de marceneiro quando eu era garoto com martelos, pregos e tábuas. Gostava muito de consertar, de montar e deixar tudo funcionando. E agora, com programas de computador, é a mesma coisa. Você faz o programa, e se ele não funciona, é preciso voltar atrás, fazer de novo, corrigir até que funcione. Jean K., clínico geral. Este tema atua em minha vida de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, meu primeiro amor foi a cirurgia. Adoro trauma, adoro estar na sala de operações, adoro a sutura. Simplesmente adoro consertar as coisas na sala de operações. Por outro lado, alguns de meus melhores momentos foram na cabeceira de um paciente moribundo, só conversando com ele. É incrivelmente gratificante ver alguém fazer a transição da raiva para a aceitação da diversidade, atar as pontas soltas com os membros da família e falecer com dignidade. E com meus filhos esse tema surge todo dia. Quando vejo minha menina de 3 anos abotoando a blusa pela primeira vez, e ela abotou errado, sinto um forte impulso de me aproximar e tornar a abotoar o suéter. Tenho de resistir, é claro, porque ela tem de aprender, mas lhe digo, é bem difícil. Significância. Você quer ser muito relevante aos olhos de outras pessoas, no mais verdadeiro sentido da palavra. Quer ser reconhecido, quer ser ouvido, quer ser notado, quer ser conhecido. Especialmente, quer ser conhecido e apreciado pelos pontos fortes únicos que você traz. Sente uma necessidade de ser admirado como pessoa de confiança, profissional e bem-sucedida. Do mesmo modo, quer se associar com outros que também sejam de confiança, profissionais e bem-sucedidos. E se eles não são, você vai estimulá-los a se superarem até que sejam. Ou você vai seguir adiante. Espírito independente, quer que seu trabalho seja mais um meio de vida do que um emprego. E no trabalho, quer ter rédea solta, quer se sentir livre para fazer as coisas do seu jeito. Seus desejos lhe parecem muito fortes se você realmente os leva em conta. E assim sua vida está cheia de metas, empreendimentos ou qualificações que você quer alcançar. Seja qual for o seu foco, e o de cada pessoa é distinto. O tema da significância vai continuar puxando você para cima, para longe do medíocre e rumo ao excepcional. É o tema que o leva a continuar se empenhando. A significância é assim, Katia J., sócia de um escritório de advocacia. Desde que me entendo por gente, tenho a sensação de ser especial, de ser capaz de tomar a frente das coisas e fazê-las acontecer. Nos anos 60, fui a primeira sócia mulher de minha firma, e ainda me vejo entrando em salas e mais salas de diretoria em que eu era a única mulher. É estranho pensar nisso em retrospecto. Foi duro, mas acho que no fundo eu gostava da pressão de me destacar. Gostava de ser a sócia mulher. Por quê? Porque eu sabia que muito dificilmente alguém se esqueceria de mim. Sabia que todos iam reparar e prestar atenção em mim. John L., médico. Durante toda a minha vida senti que estava no palco. Tive sempre a consciência de uma plateia. Se estou sentado com um paciente, quero que o paciente me veja como o melhor médico que ele ou ela já teve. Se estou dando aula a estudantes de medicina, quero me destacar como o melhor instrutor médico que já tiveram. Quero ganhar o prêmio Educador do Ano. Minha chefe é como se fosse uma plateia importantíssima para mim. Desapontá-la me mataria. É assustador pensar que parte de minha autoestima está nas mãos de outras pessoas, mas por outro lado isso me mantém na ponta dos cascos. Terceira. Ponha-os. Nós vamos parar por aqui. Agora passou para a terceira parte. Já deu as 40 páginas. Já foram 50 páginas aí? 40 e poucas foram da página. Isso é bastante. Tudo bem. Juramar está aí, né? Está. Joyce e Juramar, os fiéis leitores. E aí? Qual o comentário, Luzia Solange? A identificação em alguns pontos aqui, nessa parte que ele separa e dando alguns exemplos. Eu estava pensando aqui as palavras fortes com R. Responsabilidade, o que me cai, relacionamento, restauração. Significância, talvez. Mas é importante, acho que rever isso aqui, ler com mais tranquilidade, com mais atenção. É bem legal, assim, ligar o exemplo das pessoas e como as pessoas agem nesses testes aqui, da pessoa se reconhecer ou reconhecer o outro,
nesses exemplos. Se enxergar no outro, né? É o que a Joyce está colocando aí, né? É mais fácil se identificar na relação com o outro. É isso. Simples assim. Bom. Bem, seguir a vida? Bora lá, vamos seguir a vida. Muito trabalho a fazer. Bem, queridos. Um beijo, lindo dia. Um Tchau, abraço tchau. para todo mundo. Vamos seguindo. Abraço. Até mais Vamos tarde. seguir.